Ora, então, paramos aqui, né? Falando do aquecimento global, falando do efeito estufa, né? Como se dá, né? As questões ligadas, né? Que questões estão ligadas, então, a esse efeito estufa e, consequentemente, o aceleramento, né? Desse aquecimento global, tá? Então, vimos que alguns gases são importantes, né? Vimos que a energia solar é fundamental, né? Onde a gente vai ter o ricocheteamento desses raios, né? Ou como se fala lá na física, né? A refração desses, o reflexo desses raios, tá? E esses raios, devido então a essa camada de gases que acabam se criando, tá? Das atividades industriais, atividades que, né, de uma forma geral, queima de combustíveis fósseis e assim por diante, queimadas e várias outras situações ligadas a isso. Então, nós teremos, então, o metano, tá? A gente conversou que está muito ligado ele, claro, tem atividade microbiana, mas muito ligado também à produção agrícola, tá? O CO2, né, queima de combustíveis fósseis, queimadas, etc. Aí tu vai ter aqui, né, os ácidos não, né, elementos sulfurosos, né, e nitrosos, tá? Onde, por exemplo, eles irão formar tanto o ácido sulfúrico, né, como o ácido nitroso, que aí é na sequência o que a gente tem aí de chuva ácida, tá? Bom, então esses gases aí acentuam, né, esse aquecimento, o que faz, né, com que possa vir causar diversos problemas, como alteração no comportamento de animais, né, de vegetais, reprodução, né, fotossíntese. Então tudo isso vai influenciar evaporação, tempestades, né, o El Niño, né, ou El Niña, qualquer um dos dois, esses efeitos que nós temos na América do Sul. Então, tudo isso aí vai estar correlacionado, então, com o que a gente conversou já na semana passada e aqui agora. Tá? Eu não lembro se a gente falou, eu até acredito que a gente tenha comentado alguma coisa sobre isso aqui. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? O mecanismo da chuva ácida. Tá? Então, a chuva ácida ela é comum, inclusive, no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, porque aqui, principalmente na nossa região, na região de Candiota, perto ali de Bagé, Pinheiro Machado, nós temos ainda usinas a carvão, tá? Usinas elétricas a carvão. E isso acaba liberando, né, diversos gases que fazem, ao reagirem com a água, né, nossa atmosfera, elas acabam, então, formando tanto o ácido nítrico, olha lá, ó, que a gente tinha visto anteriormente, né, elementos com nitrogênio no ar, assim como os elementos sulfurosos. Então, eles reagindo com água, né, eles acabam formando isso aí. O que eles vão prejudicar? Vão alterar, então, por exemplo, pH de solo, tá? Então, a chuva ácida altera pH de solo. Ela, obviamente, ela vai dar prejuízo para as plantações, tá? Ela pode, por exemplo, em alguns casos, né, machucar animais, né, que vão ter infecções, que podem vir a óbito. Elas, por exemplo, vão correr prédios, né, estátuas, etc., o que causam prejuízo, obviamente, para nós, humanos, né, principalmente para quem mora em apartamentos, etc., porque ela começa a corroer. Então, tudo isso será alterado nessas regiões. Dificilmente a chuva ácida ela cai no mesmo local da onde ela é liberada, né? Porque essas massas, né, de ar atmosférico elas vão se deslocar e aí, consequentemente, vai havendo essas reações químicas, né, no ar e aí essa chuva acaba se deslocando para outras regiões, tá? Mas aqui, né, a nossa região é uma região de produtora desses gases aí. Então, como está aqui embaixo, ó, são de fábricas, veículos, né, reage com o vapor de água nas nuvens para formar esses ácidos aqui. Então, o ácido nítrico é um dos principais, assim como o ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo. Acredito que vocês lembrem, vocês sabem disso, também são altamente corrosivo, e fazendo tudo isso aí que a gente conversou. Tranquilo aqui? Aí, ó, que a Lara conversava, ou pelo menos tinha perguntado na semana passada, e aí a gente, né, assim como ela também não lembrava, né, o que acontece no processo de inversão térmica, né? Algo que pode, inclusive, aparecer na tua prova lá de geografia, né, ou de ciências humanas, tá? Por exemplo, assim, ó, quando a gente tem, por exemplo, uma situação normal, né, nós temos as correntes de ar, como a gente conversou, nós temos o ar frio normalmente aonde? Na parte superior. Tá? Ó, na parte superior nós temos o ar frio. Então, o que acontece? Né? As correntes de convecção ou ascendentes, elas acabam levando essa poluição, ele acaba se dissipando. O ar quente, ó, como vocês podem perceber,
ele está o quê? Ele está mais abaixo, tá? É o grande problema. Quando isso acontece, essa inversão. Ou seja, nós temos uma camada de ar frio muito próxima à Terra, tá? Aqui, né, onde a gente está. E aí, o que acontece? Essa camada de ar frio, por ser mais densa, ela não deixa dissipar, né, esses poluentes. Então, esses poluentes acabam se concentrando na região próxima a nós, humanos, né? E isso, né, esses poluentes acabam causando, então, problemas respiratórios, né? Problemas, alergias, né? Óleos, pele, vias nasais, etc. Principalmente crianças, né? Crianças sofrem muito com isso. Por exemplo, assim, uma cidade que tinha grande problema, né? Relacionado à poluição do ar era Cubatão, tá? Pertinho de Santos, lá. Então, o que acontece, né? Não sei se vocês conhecem, mas pensando assim, vamos dizer assim, no relevo do Brasil, né? Então, o nosso relevo, normalmente ele vem, né? Vem da praia, no caso ali Santos e tal, né? E aí depois tem, né, a elevação, né? Tem uma elevação onde as nuvens normalmente não passam. Então, por isso que aquela concentração, muitas vezes em São Paulo, na grande São Paulo, ela não se desloca, porque a intenção da corrente era o quê? Fazer com que aquela poluição fosse liberada para o mar, por exemplo. E como tem uma grande serra, né, naquela região, acaba bloqueando a passagem dessas massas, né, de ar, consequentemente de poluição. Bom, em Cubatão fica do outro lado, fica próximo à praia. E aí nós teríamos um outro processo, né, que seria o deslocamento também dessa poluição. E ali, então, acabava concentrando uma camada de ar frio, porque vem do mar, né, vem da questão do oceano, e aí concentrava. Imagina o cassino assim, ó, que aqui no Trevo nós tivesse uma baita de uma serra. Uma baita de uma serra. Então, por exemplo, assim, ó, não aconteceria o deslocamento dessas massas, né, de poluição, vamos supor que fosse uma área altamente industrializada. E Cubatão tem uma grande quantidade de usinas. E aí, então, isso não concentrava. Então, ficava naquele local. Então, precisou mais ou menos de uns 20 anos, aproximadamente isso, de uns 20 anos, para que se corrigisse isso por questões, né, de filtro nas indústrias, etc., para que diminuísse isso, porque era a cidade que tinha o maior número, né, de contaminações, né, e também de intoxicações, né, de pessoas, né, altas taxas de problemas respiratórios, né, porque essa poluição acabava, então, não se deslocando, ficava presa, tá? Isso é comum. Isso é, inclusive, eu digo para vocês, isso é uma questão até bem possível, né? Eu sei, assim, eu sei porque os professores que trabalham comigo nos cursinhos, aí que vocês sabem que eu dou aula, eles trabalham essa questão, essa possibilidade de uma hora aparecer, eu já não sei se não apareceu, tá? De uma hora aparecer, de que influência essas serras têm, né? Então, isso aí acaba aprisionando, então, aquela massa de ar ou de poluição, ela acaba não se deslocando. Então, ela concentra nesses grandes centros, e isso aí dificulta, então, essa dispersão. Além do mais, né, nós temos na parte superior, no caso, aquele ar, vamos dizer assim, que é menos denso, então isso tem uma dificuldade para se dissipar. Então, acaba acontecendo essa concentração. Bem? Tranquilo aqui? Boa noite, Lara Maria. Vamos lá. Seguindo, então. E aí, né, a questão que mais aparece da parte de impactos ambientais, né, que é ligado aos metais pesados ou substâncias, né, não necessariamente metais pesados, mas aqui, ó, a gente fala de bioacumulação, tá? Então, o que é, ó, a gente costuma sempre falar isso nas aulas, tá? Acho que quando a gente trabalhou lá energia, lembra que as cadeias, elas são menores, tá? Elas são pequenas. Por que elas são pequenas? Elas são pequenas porque quanto mais próximo dos produtores, ou seja, dos seres fotossintéticos, mais energia nós temos disponível, tá? Então, essa energia disponível fica mais próximo dos produtores. Beleza. O que acontece? Conforme vai passando consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. O que é o contrário aqui na bioacumulação, ou seja, né? Quando existe um contaminante, seja um agrotóxico, seja um metal pesado, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Então, olha o que começa a acontecer. Ó.
com a contaminação é absorvida na cadeia alimentar. Então, as toxinas de metais pesados lá na água, são os dejetos, né, são liberados de repente por uma indústria, tá? O que acontece? Os seres autótrofos, então algas, ou olha, cuida dessa palavrinha, tá? Quando a gente fala de mar ou de lagos e rio. O fitoplâncton, tá? Não esquece, que são aqueles caras que vão fazer a fotossíntese na água. Então, o fitoplâncton, ele acaba absorvendo. Beleza? O zooplâncton vai alimentar do fitoplâncton, assim como os peixes pequenos vão se alimentar do zooplâncton. E os peixes grandes vão se alimentar de peixes pequenos. Tá? Então, tá vendo? Isso vai aumentando ao longo da cadeia. Tá? E quando chega para nós lá, né, no mercado, ou sei lá, numa empresa, ou num local onde tu compra o peixe, esse peixe tem uma grande quantidade de metais pesados. Por quê? Vamos supor que esse zooplâncton aqui coma, sei lá, duas, três alguinhas. E aqui esses peixinhos comem, sei lá, 4, 5 pedaços. E aí cada peixe desse aqui coma dois peixinhos pequenininhos, tá vendo? Então tu vai absorver, sei lá, 10, sei lá, miligramas, ao invés de absorver uma, como aconteceu lá nos autótrofos. Então isso vai gerar um problema bem grande, tá? É genética 1, tá? Genética 1 depois, Lara. E depois genética 2, também nessa ordem. O que está acontecendo no som? Tá ruim o som ainda? Ô, Elton, fica dando vários chiados. Elton, será que não é problema no teu note, talvez? Sim. Por exemplo, assim, na aula, aquele dia vocês falaram, na aula do cursinho não estava, entendeu? É isso que eu não estou entendendo. Porque aí depois eu entro na outra sala lá e não acontece isso. Semana passada mesmo, quando vocês falaram que estava com isso aí, por isso que eu nem dei bola. Eu pensei, foi de repente a conexão, alguma coisa. Elton, mas não é sempre. É quando tu dá uns berros de vez em quando, tipo no final das frases. Sim, também é o mesmo Zoom, não, entendeu? O mesmo Zoom lá. Mas não hoje eu estou assim, falando tribaixo, é que eu estou próximo, entendeu? Eu posso afastar aqui, mas não sei se é esse o problema. De verdade, eu nem sei onde é que fica o microfone. Mas vamos ver, vamos lá. Bom, voltando aqui então, tá? Então, alguns tipos, né, de contaminantes, tá? Então, o que nós temos aqui? Alguns, né, são mais conhecidos, outros nem tanto, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, então, aqui, ó, o alumínio, né? Então, o alumínio é uma característica dele, inclusive ele causa anemia, né, por deficiência de ferro, porque ele impede que o ferro, para quem quiser anotar, eu vou até falar bem devagarinho, bem baixinho, para vocês anotarem, tá? Porque isso não só pode aparecer aqui na parte de ecologia, mas também pode aparecer aquela parte de saúde, tá? Claro que alguns a gente não precisa decorar todos, tá? Mas alguns principais aqui, que é o alumínio, o chumbo, o ferro e o mercúrio, o titânio, né, também, mas a gente vai conversar aqui devagarinho, tá? Então, vamos lá, ó. Alumínio, então, ó, anemia por deficiência de ferro. Aí você diz assim, tá, mas qual é a relação? Vamos lá. A gente precisa de ferro para formar hemoglobina nas hemácias, ok? Então, a gente necessita, tá? Bom, beleza. O que acontece? Quando tu tem uma absorção de alumínio, seja na alimentação ou seja na água, o que vai acontecer? Esse alumínio, ele vai se ligar à hemoglobina. Ao invés de ligar o ferro, tá? Ele vai impedir a absorção de ferro e vai se ligar à hemoglobina. Então, é como se fosse uma hemoglobina com alumínio. Ou seja, tu não vai conseguir, né, transportar oxigênio, tu vai ter uma deficiência. Então, por isso que aí, quando tu não absorve ferro, aqui a gente diz que o excesso de alumínio no corpo vai fazer com que tu tenha uma anemia por deficiência de ferro. Tá? Então, o alumínio impede tanto a absorção de ferro nas hemácias, ok? Como também se liga, vamos dizer assim, ao local onde esse ferro se ligaria na hemoglobina. Tranquilo? Depois, ó,
tá? E aí, óbvio, né, com o tempo, ela pode causar uma intoxicação crônica. O cádmio, ok? Não é tão, assim, tão recorrente, tá? Então, causa cancro, né? Para quem não sabe o que é cancro, é uma estrutura como se fosse uma bola, tá? Pensa lá do HPV, tanto é que o HPV, né, tem lá as verrugas, tá? Então, cancro normalmente é o quê? Cancro normalmente ele está ligado a uma estrutura, a uma bola, algo que é duro, que é rígido. Então, ele forma esse cancro nos pulmões e próstata, tá? Assim, o que acontece, né? É um elemento, né, radioativo, inclusive, e pode causar também, então, lesões nos rins, porque o nosso corpo vai querer excretar, né? E aí, quando excreta, ele acaba acumulando nos rins e acaba, né, formando essas lesões ou lesionando, né, na excreta lá na formação da urina. Ok? Esse aqui, para mim, é o principal, tá? Assim como o mercúrio, ok? Então, são duas situações que podem aparecer bastante na tua prova. Qualquer prova, tá? Aí, quando eu falo prova, eu não... Claro, tem ênfase, assim, mais no Enem agora, primeiramente, mas qualquer prova. Então, vamos lá, ó. O chumbo causa uma doença chamada de saturnismo, ok? Que é o saturnismo? É uma doença que, por exemplo, ao acumular constantemente ou tu ingerir constantemente o chumbo, ou em quantidades altas de chumbo, tu acaba, então, desenvolvendo esse problema nos neurônios, tá? E isso vai causar, principalmente, ó, tremores, ok? Fraqueza muscular, porque aí, né, os nervos acabam não conseguindo controlar a musculatura, tá? Lesão renal e, principalmente, a cerebral. Inclusive, a gente diz que o chumbo pode causar demência. Por isso que, assim, ó, a gente chama de saturnismo, tá? Porque aí é como se a pessoa estivesse na Lua, fora do planeta. Ela começa, vamos dizer assim, a variar, ratear, tá? Então, por isso que se deu o nome para essa doença de saturnismo. Antigamente, não sei se vocês sabem, antigamente como é que é? Deus, os canos de água, tá? Eram formados de chumbo. Então, essas cidades mais antigas, como a nossa, Rio Grande, né, esses prédios mais antigos, eles tiveram que passar por uma reformulação para retirar esses canos, justamente porque acabavam, com o tempo, né, ele acabava liberando umas dosagens de chumbo, o que causava esses problemas, né, nas pessoas, tá? Então, é comum o chumbo aí. O alto, tá? Causa também, ó, fibrose pulmonar, endurecimento dos pulmões. E aí, quando se fala em endurecimento, pensa, o pulmão é um órgão altamente elástico, né? Então, ele é muito elástico, porque ele precisa fazer essas trocas aí, né? Então, o que vai acontecer? Quando tu tem essa fibrose, ou seja, ele está te dizendo que o tecido deixou de ser elástico e passou a ficar fibroso. E isso, obviamente, compromete o funcionamento dele, tá? Causa fibrose pulmonar, que pode, obviamente, levar, então, à morte, tá? Crômio é muito comum, né, no nosso cotidiano, ó, pode causar, né, problemas também respiratórios e de cancro também, que são essas estruturas, de novo, né, que parece, então, sei lá, uma bola de células, né, estilo como se fosse um tumor, mas ele é rígido, tá? Ao invés de ser um formato, assim, da mesma consistência do órgão, ele acaba ficando rígido. O ferro, olha só, hein? Olha aqui, ó, ferro, excesso, tá? Ó, excesso, ó, fadiga e fraqueza, tá? Com fadiga e fraqueza, algumas dores abdominais e uma, né, acentuada perda de peso, tá? E, obviamente, pela quantidade, né, pela falta, a gente já conversou lá no iniciozinho, que pode causar também anemia. Então, o ferro, ele também causa problema em excesso, tá? E, ó, mercúrio, ok? E o mercúrio aí também é muito comum em prova por causa do quê? Por causa da atividade das mineradoras, né? Então, o crômio também, né, nas mineradoras, mas aqui o mercúrio justamente porque ele acaba, né, reagindo com o ouro, ok? Então, por exemplo, lá, a Serra Pelada mesmo se utiliza muito isso, aí acaba contaminando, né, um lençol freático, acaba contaminando rios, lagos, etc., e ele passa, né, pela nossa pele. E isso acaba alterando, aqui está, a intoxicação do sistema nervoso central. Beleza. Eu queria que tu colocasse aí também um outro probleminha. Tá? Né, para quem está anotando aí no caderno, ou até mesmo aí nas folhas, o que a gente tem também como problema do mercúrio? Ele acaba alterando as células gaméticas, tá?
Então, lá na produção de espermatozoides como é que se fala? E óvulos, tá? Ele acaba, então, também alterando, né, os espermatozoides e óvulos, o que pode gerar crianças com malformações. Então, os bebês, normalmente, que nascem, né, nesses locais onde se extrai ouro, ok? Nascem com malformações, tá? Devido à presença do ouro na pele das pessoas, né? E aí isso também, então, vai causar problemas genéticos, tá? E por último aqui, titânio, né? Aqui, o excesso dele na nossa corrente sanguínea, né? Ele vai inibir, então, as enzimas hidrolíticas, ou seja, né? Aquelas enzimas que vão acabar tendo funções extremamente importantes. Funções extremamente importantes, como as enzimas dos lisossomos. A nossa digestão intracelular, então, ela fica comprometida. A nossa defesa pelos macrófagos, linfócitos T, fica comprometida. Então, o titânio, ele pode, né, acabar isso na corrente sanguínea. Aí tu deve estar pensando assim, pô, Elton, mas tem, né, vamos lá, na ortopedia se utiliza próteses, né, de titânio. Sim, mas ela não, vamos dizer assim, aquele titânio, ele não vai, né, ser liberado no sangue. Então, ele fica ali como uma estrutura, por exemplo, de um fêmur, né, ou até as placas de titânio que se colocam, sei lá, a pessoa quebrou o braço, quebrou a perna, né, então se coloca placas, né, com pinos, tudo de titânio, tá? Porque é a que causa menor reação do nosso corpo, tá? Então, porque até o titânio, né, ele causa menor reação, mas se ele tiver em quantidades, se for absorvido pela nossa corrente sanguínea, isso é uma discussão também que tem no meio médico, se com o tempo não se tem que trocar essas próteses, né? Se deve se trocar ou se deve se permanecer até a pessoa, né, falecer. Porque isso aí pode comprometer também o funcionamento dessas enzimas aí. Tranquilo? Alguma coisa vocês querem que eu volte ou não? Tá de boas na Alagoas? Fala comigo. Vamos, Lara. Sobe que tu tá descabelada. Finalmente, Duda. Tava até nervoso aqui. Ninguém me olhava hoje. Fala. Não tô. Não tô. Ainda bem que o problema não é só comigo. Ainda bem que o problema... Desconecta, eu te espero, Duda. Vai lá, eu te espero. Vai, desconecta, conecta aí. Não tem pressa, tem pressa. Até tivemos folga ontem por causa disso. Tem pressa. Oi. Agora sim. Tá, eu queria falar que, tipo, em Grey's Anatomy tem um episódio, eu não sei se já chegou nessa parte, Já. que o Rich tem uma infecção por cobalto, por causa de uma prótese também que ele tinha, eu acho, sei lá, no quadril, e aí ele começa a ter, tipo, demência, um monte de coisa, e aí depois de um baita tempo descobrem, ele tava muito doente, não conseguia mais nem se mexer direito. Eu só E aí não depois... sei se era cobalto mesmo? Acho que era cobalto, tenho quase certeza. Eu me lembro, eu me lembro desse episódio aí. Então, aí para tu ver, além disso, ainda pode causar outras problemáticas, né? E aí, quando, assim, ó, a gente não pode esquecer ó, que essas lesões... Os tarados em Grey's aqui, ó. Não foi mercúrio. Mercúrio eu tenho certeza que não foi. Ou é cobalto ou é titânio, que é normalmente... Cobalto, tenho quase certeza, porque eles falam disso na última temporada agora que eu vi, na 17ª, que ele volta a trabalhar depois da infecção, é cobalto. Isso. E aí eu acho que, tipo assim, ó, então são as ligas, né, que eles chamam de ligas metálicas, ou, né, elementos e tal, que são mais utilizados. Primeiro, né, primeiro, tem que sustentar, né, aquilo que eles estão predispostos a colocar, né, e aí, obviamente, com o tempo. Então, ele teve isso mesmo, alucinações, que é muito comum, né, qualquer intoxicação por qualquer elemento químico em excesso, ele pode dar alucinações, principalmente esses aqui
né, que são chamados de metais pesados. Então, pode ser que altere, né, vamos dizer assim, o funcionamento mental das pessoas. E aí tu tem que retirar, por isso que eu estava falando para vocês. Eu, para ser bem sincero, eu não sei, tá? Eu não sei porque, claro, eu não faço medicina e não trabalho especificamente com essa área, né? Quem poderia falar, até o Guigo poderia falar melhor para vocês, aí o pai dele. Mas, tipo, cara, é uma coisa assim, ó, que existe no meio médico, assim, ó, vamos lá, o Elton teve uma lesão com, sei lá, 40 anos. Aí daqui a 10 anos, 15 anos, será que se discute, né, se isso se deve se trocar ou se não deve se trocar, né, a prótese? Porque tem toda, né, também tem toda uma questão comercial por trás. Mas, como a gente, né, já viu, e Grey's Anatomy, a maioria da Grey's Anatomy é baseada em casos verídicos, né, alguma coisa que tem algum fundamento. Pois é. Então, aí a questão toda é essa, se deve se fazer nova, se vale a pena fazer uma nova cirurgia ou não vale. Se é muito novo, normalmente tem que fazer, né? E dependendo da idade, normalmente as pessoas acabam fazendo, né? Eu tive uma prima que sofreu um acidente, né? Foi atropelada ali na frente do Coração de Maria, e ela colocou uma prótese praticamente todo o fêmur, porque o fêmur quebrou, e se não me engano, foi em 5 partes ou 4 partes. E ela teve que colocar e ela teve que já fez, acho que, sei, agora não faz horas, né? Que eu não sei especificamente desse assunto, mas eu me lembro que na época, assim, ela chegou a trocar já umas 2, 3 vezes. Mas aí era mais por causa do crescimento, entende? Porque aí a prótese também vai segurar o crescimento e tu vai ficar com uma diferença muito grande de uma perna para outra. Viu? Tá vendo? Bem, então vamos lá. Falamos de Grey's Anatomy. Então, ó, lixo urbano. Lixo urbano é um problema, né, das grandes cidades. Né, o que fazer com o lixo, aonde se colocar esse lixo. Então, a questão, né, ó, que são os lixões, né, como são mais ou menos, né, os lixões aí é diferente de aterro sanitário. Né? O sanitário é aquele que o lixo é processado, onde tem o tapamento, onde tem, por exemplo, né, o churume sendo recolhido. O churume é aquele caldo, né, aquele líquido que acaba sendo liberado. A produção de metano, às vezes, é utilizada, inclusive, como energia, porque não esquece, aqui tem uma grande... Aqui, vamos pegar essa montanha aqui de lixo, né? Imagina a quantidade de metano que está sendo produzido aqui. Imagina tu acender aqui um cigarro aqui. Isso aqui é capaz de explodir, porque embaixo aqui vai formar bolsões de metano, tá? Então, é um risco, né? Não se deve acender nada aqui próximo, aqui, justamente por isso, tá? Então, existe uma decomposição, existe. Então, o que fazer com esse lixo? O processo, né? Dos processos mais utilizados, que eu ainda vou ver aparecer em prova. Já até mandaram uma questão, ou eu mandei para vocês, naquelas questões de ecologia, que é ligada aos processos de decomposição. Né? No caso aí, as hortas orgânicas, né? Os restos de comidas fazendo o quê? As decompositoras caseiras. Assim, imagina, tu consegue, sem mentira nenhuma, tu consegue na tua casa, na casa de vocês, se vocês tivessem as minhoquinhas aí, que nem eu tenho, inclusive encomendei hoje, 100 minhocas, que as minhas morreram todas. Então, o que acontece? Consegue, elas são assim, são 3 caixas, tá vendo? Tá de sacanagem, encomendando minhoca. Queres uma, eu te consigo. Não, mas te mando pela lancha. Então, já fala agora qual seria. Vou chegar lá. Perguntaram aqui, qual seria a solução, então, para o lixo, tá? A solução seria a diminuição do consumo. E essa é a principal. Só que aí é aquela coisa, aí a gente vai discutir, parece que a gente vai estar discutindo política, entende? Porque é uma modificação muito diferente, por exemplo, do que nós temos hoje. Tu quer ver um exemplo? Vamos lá, quando tu compra um bauru, um lanche, tá? Ele vem enrolado lá sei lá, talvez venha numa bandejinha, talvez venha num plástico, talvez ainda venha o papel, aí vem lá as bisnaguinhas, aquela lá de maionese com um plástico, tá vendo? Olha a quantidade. Se tu vai, por exemplo, nessas grandes lojas aí de fast food, né, não vamos citar nome, então tu tem, apesar de eles terem diminuído bastante, né, eles diminuíram bastante a produção de que era tudo dentro de um plástico, né, vinha um canudo dentro de um plástico, que vinha dentro, aí vinha o guardanapo dentro de um plástico, aí vinha não sei o que dentro de um plástico, aí hoje pelo menos algumas coisas são recicláveis, né, que já ajuda bastante. Não só podem como estão, Tawara, não só podem como estão, tá? Porque elas são decompositoras, então elas vão estar presentes aí, ok?
Então, essa é uma modificação. Então, assim, ó, se vocês tivessem uma horta, que nem essa aqui, ó, pequenininha, que é igual a minha, que as minhas caixas são pretas, tá? Então, o que acontece? Tu vai lá, o máximo que vai ter, tu vai lá ali, casca de... Agora mesmo, comi uma saladinha de fruta, mas aí, por exemplo, ali, ó, as cascas, por exemplo, já separei tudo para levar amanhã para o colégio, tá? Então, casca de banana, casca, a laranja, não é ácida, não é ideal colocar, mas tu pode botar. Casca de ovo, olha só, tu já diminui o volume do teu lixo em 40%. Essa é a média, ok? Se aconselha não colocar restos de comida por causa do sal, né? E aí isso pode matar, né? Pensa, né? Bactéria não, minhoca respira pela pele, né? Então isso pode causar, pode interferir no metabolismo das minhocas. Mas, por exemplo, que nem aqui, a mãe mesmo, a mãe faz comida sem sal. Então a gente coloca, porque ela tem problema, ela tem hipertensão, então a gente coloca o sal na comida, né? Na mesa, tipo, tá lá no teu arroz, sei lá, o que tu vai comer. Bom, então o que vai acontecer? Então eu poderia pegar esses restos de comida, né? Se ela não fizesse também com óleo e tal, eu poderia pegar esses restos de comidas e também levar, né? Para colocar lá para as minhocas. E elas fazem esse processo aí de tudo, né? Para quem mora, por exemplo, cassino, né? Que tem ou em casa, que tem pátio, etc. Cara, deixa ela lá no cantinho, não fede, não cheira mal, não tem problema nenhum. E aí tu ainda tem um elemento muito rico, que é isso aqui, ó, que é o humus. Lembra que a gente conversou lá no filo, né? Anelídeos ou anélida. Né? Não esquece que as minhocas são oligoquetos, elas fazem uma fecundação cruzada, elas têm o clitelo, e a fecundação delas ainda é externa. Lembra do casulinho, aquele lá? Ó, isso é muito utilizado, ou cada vez mais nas grandes cidades tem sido utilizado pelas pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de consciência ambiental ou de questão. Então, é modificação de hábitos, que foi que me perguntaram ali em box. Qual seria a solução? Mudanças de hábitos. Então, por exemplo, quando tu for no supermercado, tu levar a tua sacolinha, ok? Tu levar a tua sacola, aquelas bolsinhas lá, coisas assim do tipo. Quando tu for comprar alguma coisa, tu preferir, então, que ele não venha embalado. Mas como é que a gente vai fazer? Então, pois é, essa é a questão. A questão toda é essa. Aí tu vai me dizer assim, pô, mas isso vai interferir numa cadeia de vendas, né? Porque tem alguém que vende o saquinho, tem alguém que vende o papel, tem alguém que venda isso, tem alguém que venda aquilo. É verdade, entende? Então, quando se discute sustentabilidade, como essa imagem aqui, que é legal, bonita e tal, a gente fala de reciclagem, a gente está pensando numa modificação não só social, mas numa modificação também, óbvio, que é vamos dizer assim, o final, que é uma modificação ambiental. Mas para isso a gente precisa de modificação de hábitos. E isso influencia. Influencia essa, vamos dizer assim, nessa engrenagem de compra e venda, que é o capitalismo. Então, por isso que capitalismo e sustentabilidade não se dão muito bem. E vai ser difícil quebrar isso. Talvez, assim, como a gente conversou da parte da Amazônia, talvez quando, assim, se tiver necessidade, realmente, agora a gente está com um problemaço. E aí, talvez, tá? Não sei se isso vai acontecer. Acho difícil, inclusive, que se tem essas mudanças, então, de hábitos aí. Pode ser. Mas posso te garantir que aqui em Rio Grande o pioneiro sou eu, tá? Com minhoca, tá? Tem muita gente que faz, tem muita gente que faz. Na verdade, assim, na verdade, tem uma pessoa no Senandes, próximo ao Aras, eu nem sei se é naquele Aras ali que tem ali. Eu sei que, assim, eu me lembro que tinha uma professora no colégio que eu trabalhava, que ela me falou, eu tenho uma amiga minha, assim, 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 mãe da fulana, eu não me lembro o nome, que tem essas minhocas. Aí, assim, mas a californiana, assim, não, aquelas minhocas normal, ela simplesmente tirou do solo, botou lá, fez um negócio e faz, legal, entende? Mas eu nunca consegui contato com essa pessoa, então já tinha uma pessoa aqui em Rio Grande que fazia, mas, assim, larga escala mesmo. Ela tem, assim, tipo, como se fosse, assim, uma churrasqueira compridona, assim, sabe? Sem a parte de cima, e ali ela deixa as minhocas, tá? E ela faz aqui em Rio Grande, eu nem sabia. Bom, mas quem fala, assim, que todo mundo, assim, é tu que é o cara das minhocas, é tu que faz não sei o que com as minhocas, é tu que isso, aquilo. Eu falo assim, Então, é um minhocário, e essa pessoa tem, eu sei que é aqui perto do Aras, tá? Agora, onde fica ali, no Fernandes, sei lá o que é bolacha, ali naquela volta ali, aonde fica eu não sei, mas eu sei que a pessoa tem e tem até hoje, isso eu sei. Porque ela também vende aí para essas floriculturas e tal, então ela vende bastante, assim, mas tá bem. E é com minhoca.
Tá? Mas agora, quando elas chegarem, eu prometo para vocês que aí eu mando a foto para vocês no grupo. Gente. Tá? Então, de novo, tá? A modificação do lixo urbano é isso. Primeiro, diminuição de consumo e, né, essa parte da consciência nossa, porque não dá para esperar que tenham leis ou que diminuam leis, etc., etc., que faça com que se modifique isso, tá? Porque isso provavelmente não vai se modificar. Como falei, interesse econômico, né? Relacionado a isso. Bom, a questão do petróleo, né? Ó, conversamos, lembra nas aves, ó? Eu tinha falado para vocês, ó. Vai chegar uma hora que vai ter aparecer uma ave lá. Lembra da glândula uropigiana? Então, a glândula uropigiana é aquela que o animal ele vai precisar, principalmente as aves, né? Elas vão precisar, por exemplo, utilizar a impermeabilizar as penas. Só que imagina, né? Quando ela está rica, né? Cheia de petróleo, então esses animais aqui, óbvio, né? Tem um problemaço, porque elas não, primeiro, não vão alcançar a glândula. Caso elas alcancem, olha lá como é que está o bico, ó. Elas vão acabar, então, engolindo esse petróleo, que causa intoxicação e que mata esses animais. Então, são duas situações. Primeiro, é tu limpar esses animais por dentro, literalmente as aves, né? Então, os caras pegam na marra, entendeu? Limpam elas, escovam com água morna para tirar o petróleo. Okay? Aqui no CRAM se faz isso, né? Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, né? Ali onde fica o museu. O pessoal faz isso, se tira com escovinha mesmo, com água morna. Por que água morna? Porque esse animal está em contato com a água e aí provavelmente ele resfriou muito o corpo. Então ele pode estar, né, hipotérmico. Então pode morrer por causa da hipotermia. Bom, num segundo momento, né, depois que ele faz isso, coloca... Lembra? Até perguntei para vocês quando a gente estava falando de aves, por que coloca um monte de luz em cima deles? Para manter o aquecimento, né? Então hoje utilizam aquecedores, utilizam uma série de coisas e ainda fazem uma limpeza, vamos dizer assim, gástrica, intestinal, né, com carvão aditivado, tá? O que desintoxica. Répteis são mais difíceis, né, porque eles são mais difícil controle, assim, do que, por exemplo, as aves. E, né, mostrando uma mancha, uma liberação de petróleo, grande liberação de petróleo, e isso aqui acaba, com o tempo, ele acaba sedimentando, ele vai, né, causar essa mancha, vamos dizer assim, lá embaixo, né, no fundo do mar. E isso, óbvio, vai alterar ou vai contaminar as cadeias ecológicas, e aí a gente volta lá para a bioacumulação. Então, a bioacumulação, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ela não necessariamente vai ser exclusivamente por metais pesados. Elas podem ser por agrotóxicos, elas podem ser por petróleo, elas podem ser por uma série, né, de elementos químicos que vão contaminar, né, as cadeias e sempre aumentando, né? Quanto mais distante de produtores, mais existe esse aumento, tá? Aqui o processo de eutrofização, que é outro assunto que muito cai, tá? Muito cai. Essas fotos aqui são minhas, exclusivas minhas, tá? Então, aí, quando eu corria, né? Então, a gente passa nesses locais aí, né? Principalmente aqui, na beira da faixa, aqui. Então, onde tem, que a gente olha assim, ai, que bonito, né? A gente olha normalmente por isso aqui, para esses laguinhos, assim, cheio desses vegetais, desses aguapés, né? Dessas algas cobrindo, assim, que legal. A gente tem que se perguntar, tá? Mas por que isso está acontecendo, né? Porque existe uma grande demanda ou um derramamento muito grande de elementos orgânicos, ok? E elementos orgânicos tu pode entender de diversas formas. Pode ser, por exemplo, lixo, pode ser esgoto, ou pode ser até atividade industrial. As indústrias que liberam alguma substância orgânica, ou, né, elementos que vão fazer com que as algas, olha, veja bem, que as algas proliferem. Na verdade, isso aqui que a gente chama de tapete verde, né? A gente chama, deixa eu ver se tem. Não, aqui já é o esquema. Tapete verde, o que acontece? Elas impedem entrar, para começar, elas impedem a entrada de luz. Então, só elas estão fazendo fotossíntese aqui. Tá? O que acontece? No segundo momento, elas retiram uma grande quantidade de oxigênio, lembra? As algas retiram o oxigênio da água. Então, os animais que estão aqui, nesse laguinho aqui, nesse ambiente, eles acabam também morrendo por asfixia, ou seja, mais alimento orgânico e mais proliferação dessas algas. Aqui embaixo, eu acho que fica bem legal, mostra bem bonitinho aí como tá. Então, perfeito, boa colocação. Na Praça Tamandaré acontecia isso muito. Lembra por quê? Mas vamos pensar por quê. Porque na praça, primeiro, que é um lago, né? Mesmo sendo artificial, não deixa de ser um lago. Era um laguinho, beleza. Agora, o que caía ali o dia inteiro? Dava qualquer ventinho, às vezes não precisa nem de vento. Caiu o quê? As folhas, né? Então, as folhas caem naquele lago e aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma grande proliferação dessas algas.
que tinha muita matéria orgânica. E é por isso que não ficava peixe nenhum lá. Tá? Ficava peixe nenhum, óbvio, né? Matéria orgânica, imagina a folha caindo toda hora, essas algas, as bactérias fazendo a decomposição, liberando dos elementos que as algas precisam, as algas se proliferaram. Agora vamos ver como é que isso acontece. Olha aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem um processo de eutrofização. O que é, né? Então, a gente chama de NPK. Tá? N, nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. Ok? Então, ó, o que acontece? Vamos lá. Então, nitrogênio e fósforo, nível normal de nutrientes. Tá? Num nível normal, o que vai acontecer? As algas vão utilizar nitrogênio e fósforo, assim como os vegetais também fariam, né? Que são importantes. Só que NPK é chamado de adubo. Tá? Então, o que aconteceu? As algas estão lá, se reproduzem dentro de uma normalidade, né? Utilizam consumo de oxigênio normal, porque a quantidade é equilibrada. Tá? A quantidade é equilibrada. O que vai acontecer, então? Os animais também, no caso aí os peixes e outros animais, se fossem crustáceos, microcrustáceos que estivessem nesse local, também, né, utilizariam o oxigênio normalmente. Ok, isso é o passo normal. Agora, olha lá, no momento que tu tem uma alta atividade, também, ó, indústria, agrotóxicos, etc., tu vai ter um excesso de quê? De nitrogênio e de potássio. Tá? Então, se tem de potássio, não, de fósforo, né? Mas também poderia ser de potássio, não tem problema. Esse excesso de nutrientes faz com que as algas se multipliquem em grande quantidade. O que a gente viu aqui, ó, esse tapete. Aqui ó, existe algas em grande quantidade. Isso não é normal. Então, o que aconteceu? O que fez com que ela se multiplicasse muito? O que fez com que ela se multiplicasse muito? Então, foi o excesso de nutrientes. Comida, multiplicação. Bom, então, um alto consumo também de oxigênio por essas algas que vai faltar para esses animais, para esses crustáceos. A gente costuma dizer que isso aqui, embora pareça, né, ter uma diversidade bem bonita, bem verdinha, bem legal, né, não é. Inclusive, está prejudicando outros animais. Aqui, então, ó, que é o esqueminha que eu gosto bastante, então, a poluição de rios e lagos, né? Então, tu tem altos níveis de nitrogênio, potássio e fósforo. Não esquece dessa palavrinha, NPK. Foi questão do Enem, já caiu como eutrofização. Eutrofização, se não me engano, caiu 2, 3 vezes. E já caiu uma questão especificamente de NPK. Tá? Que é o adubo, né, para ser utilizado aí nas plantações. Okay? Então, ó, tu tem um crescimento populacional de algas, né, que produzem oxigênio na fotossíntese e que também consomem esse oxigênio da água, né? Vai ter uma proliferação de bactérias aeróbicas, tá? Redução da concentração de oxigênio da água. Okay? Então, é isso aqui que vai gerar mais mortes ali dentro. Okay? Mortes de vários animais, aí, como os peixes, tá? E proliferação, então, de bactérias anaeróbicas, o que é a produção também de gases, aquele cheiro, né? Que fica aquele cheiro que a gente chama de cheiro a valeta, né? O cheiro a ovo podre. Então, isso se dá justamente porque essas bactérias acabam produzindo aquele gás, o gás sulfídrico, se não me engano, é o gás sulfídrico, onde tu vai ter essas bactérias, então, né, liberando esses, vamos dizer assim, esses gases, e aí, então, causa aquele cheiro desagradável. Tranquilo até aqui? Fechou aqui. E aí passamos, né? Passamos a parte que todo mundo ama, ou não. Que é a genética. Tá? Bom, né? Nada impede, tá? Nada impede que apareça genética no Enem, tá? Não tem lá uma proibição, tá bem? Mas a genética clássica, também chamada de genética mendeliana, é muito difícil, ok? Quando cai questões teóricas. Tanto é que a outra, né, que eu botei ali, o slide, né, genética 2, pode ver que ela é rica, bem rica na definição do que é cada coisa, né? Do que é a primeira lei, do que são as variações da primeira lei, beleza. Porque é isso que me preocupa. Agora, fazer aquelas contas é difícil. Agora, para vocês que vão fazer vestibular, ela cai bastante. Bom, mas antes de chegar nas contas, né, no quadro de Punnett,
por exemplo, nas porcentagens, na probabilidade, etc., a gente tem que entender que existem conceitos que são fundamentais para a gente desenvolver, né, e para a gente, pelo menos, pensar sobre a genética. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, né, que é o DNA, que a gente já conversou sobre isso. Tá? Então, não esquece que o DNA é um ácido nucleico, ok? Então, independente se é DNA ou RNA, mas aqui pensando na genética, vamos pensar no DNA. Então, esse DNA em células eucarióticas, ele está no interior do núcleo e nas mitocôndrias. A gente nunca pode esquecer das mitocôndrias, porque agora a gente está falando de genética, a gente está, por exemplo, pensando em, já adiantando, né? Pensando em biotecnologia, pensando numa série de fatores que vão influenciar, por exemplo, a identificação de pessoas, tá? Então, isso... que eu não queria falar, mas... né? Tipo, uma pessoa que eu conheço, né? Faleceu num acidente, ok? E mesmo sabendo que o carro é da pessoa, que a pessoa morreu carbonizada, etc., etc., precisa de uma identificação de DNA. Tá? Então, só para você ter ideia, porque as digitais não foram suficientes, então precisa de identificação. Tá? Inclusive, agora mesmo, botaram aí num grupo, que é o meu grupo lá do Centro Espírita, que eu participo, né, para falar sobre isso. Então, só precisa da identificação de DNA. Isso pode demorar, né? Mais rápido, pode ser mais rápido ou menos rápido, etc., etc. Tá? Então, aí, em alguns casos, que foi uma questão, é isso que eu queria lembrar, né? Que deve estar naquelas questões que eu mandei para vocês. Que, por exemplo, assim, ó, já caiu questão no Enem, pensando assim, ó, uma pessoa tinha morrido carbonificada. Tá? Então, por exemplo, assim, não lembro se era um acidente ou uma casa que pegou fogo, aquelas histórias do Enem, e aí se utilizava. Aí, o que tu tinha que lembrar? Que tu tinha que utilizar o DNA mitocondrial. E quem tu tinha que utilizar no caso, né? Lembra que o DNA mitocondrial, ele sempre tem origem materna, né? Então, esse DNA, para nós, é muito importante, tá? Porque sempre aparece alguma coisa de DNA nas provas do Enem, ou seja, de vestibulares, tá? Mas vamos lá. Então, ó, lá dentro, né, do núcleo, nós temos, então, os cromossomos, e esses cromossomos são formados por essa molécula. A molécula que é chamada de ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico formado por nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos têm o formato, né, fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. E no DNA, nós temos 4 bases nitrogenadas. São complementares, lembra? Adenina, que liga com timina, citosina, que liga com guanina. Tá? Aqui embaixo, ok? Bom, ó, o DNA é uma molécula extremamente importante, seres vivos, obviamente, né? E tem, né, a característica, então, ó, por armazenar e transmitir as informações genéticas. Então, aí isso já está dizendo muita coisa sobre os seres vivos. Então, a gente costuma dizer que é a molécula fundamental dos seres vivos. Bom, além disso, e aí entra aquilo que a gente, né, já conversou, ó, funciona também como um molde para síntese de moléculas de RNA. Poderia ter colocado aqui no plural, né, de RNAs. Tem o ribossômico, tem o transportador, né, tem o mensageiro, e assim por diante. Tá? O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém, então, informação que comanda a síntese de RNA. Então, essa informação vai dar DNA. Tá? Tá tudo contido no DNA. Beleza. Depois, ó, a diferença entre cromatina e cromossomos. Né? Elas têm uma diferença não só, né, vamos dizer assim, funcional, mas principalmente quando a gente fala de que momento a gente está conversando sobre ela. Tá? Porque assim, ó, que o DNA, que é a minha molécula, essa molécula aqui é do Elton. Tá? Então, o Elton, em um determinado momento, tem uma cromatina. Aquela história que eu vou relembrar vocês. Tá? A história, por exemplo, da mola. A mola esticada, lembra? A mola esticada é a cromatina. A mola larga, né? Larguei a mola, né? Ela espiralizou, condensou, e aí eu vou chegar onde eu quero. Ó. E duplicou, eu tenho cromossomo. Tá? Então, ó, o DNA, a mesma coisa que cromatina, que é a mesma coisa que cromossomo. Só que o DNA é a molécula química. Tá? A cromatina é a estrutura. Okay? E o cromossomo nada mais é do que uma cromatina, ó, condensada, espiralizada, apertadinha, próxima, assim, naquelas voltinhas que ela dá, e ainda duplicada. E aí eu pergunto para vocês, aonde eu encontro cromossomos? Não é no núcleo.
Aonde eu consigo encontrar os cromossomos? Que momento? Em que fase? Vamos lá. Vai no chiclete. Não? Ô, Elton, repete aí. Que momento que eu encontro o cromossomo? E que momento, vamos dizer assim, eu encontro cromatina? Ô, Elton, na metafase? Isso. Até um pouquinho antes. Então, vamos lá. Ó. A cromatina eu encontro na intérfase. Lembra? A intérfase é aquele período da divisão celular, onde nós temos a G1, a S, que é a duplicação do material genético, e depois a G2. E aí depois eu entro prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, o cromossomo, lembra, o seu grau máximo de condensação e espiralização é que nem a Nalanda falou, é na metáfase, ok? Tá? Então, é na metáfase. Ali eu encontro o maior grau, mas eu já tenho cromossomo desde a fase S. Lembra, ó, aquela curvinha, ó, que tinha lá do cromossomo, para representar a duplicação do DNA? Aí tu tinha lá X, aí depois ficava aqui 2X, ela fazia assim até chegar na anáfase, onde ela caía de novo, virava telófase. Tá? Então, só para lembrar vocês, os cromossomos nós vamos encontrar quando ele inicia a sua duplicação. Então, na divisão celular propriamente dita, eu tenho cromossomos, tá? Por exemplo, na intérfase, até uma fase da intérfase, então, eu tenho cromatina, tá? Que é aquele filamento simples, né? No caso aí, na nossa espécie, nós teríamos o quê? 46 cromatinas em cada célula, tá? E aí depois, quando ela vai entrar numa divisão celular, aí eu vou ter 46 cromossomos. No caso, 92 moléculas, né, de DNA. Porque o cromossomo, olha aqui, ó, lembra? Está duplicado, ó. Aqui tem uma fita, aqui tem outra. Tá? Bom, então, fica claro o que é cromatina e o que é cromossomo, né? Cromatina é quando ela é um filamento simples, longo, não duplicado, não espiralizado. Bom, quando é que eu tenho cromossomo? Quando a cromatina se duplica, se condensa, se espiraliza, e aí, então, eu tenho cromossomo. Opa. Aqui, ó. Cromossomos homólogos e cromátides irmãs. Outro conceito também muito importante lá para a divisão celular. Lembra? Então, eu só tenho cromossomos homólogos. Veja bem, eu só tenho cromossomos homólogos. Homo igual, logos. Né? No caso, aí, nesse caso aqui, né? Quer dizer o local. Tá? Então, cromossomos do mesmo par, cromossomos do mesmo local. Então, homólogos são aqueles cromossomos do mesmo par. E eu só tenho cromossomos homólogos na meiose 1. Lembram? Onde os cromossomos ficam pareados. Tá? Aí eu tenho cromossomos pareados. Bom, então, esse cromossomo aqui azul escuro com esse cromossomo azul claro são cromossomos de um mesmo par. Então, eu chamo eles de cromossomos homólogos. Agora, quando eu me refiro aos braços, olha só, os braços de um cromossomo, aí eu chamo de cromátides irmãs. Então, aqui, ó, eu tenho uma cromátide irmã, a dessa. Aqui no azulzinho clarinho com azulzinho clarinho, cromátides irmãs. Então, são coisas diferentes. Cromátides irmãs pertencem ao mesmo cromossomo. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que estão no mesmo par, e eu só tenho cromossomos homólogos na meiose 1. Ok? Tipos de cromossomos, tá? Conceito também bem importante, porque aqui eles vão te dizer assim, ó, sei lá, eles vão te dizer assim, ó, deixa eu pensar aqui. Uma doença autossômica recessiva. Lembra dos problemas de como é que é, de genética? Uma característica autossômica dominante. Bom, o que quer dizer autossômico, né? Então, vamos lá, ó. Autossômico, então, é responsável por características não relacionadas ao sexo. Tipo de cabelo tem a ver com sexo? Não. Cor do cabelo? Não. Cor da pele? Não. Cor dos olhos? Não. Mão, tipo de pé? Não. Nada isso tem a ver com o sexo. Se nada a ver tem o sexo, então a gente diz que é uma característica autossômica. Claro isso? Isso tem que ficar muito claro, tá? Ok?
Então, é os tipos, né? É os tipos de características que tu tem. Então, aquelas que não influenciam nada tu ser do sexo masculino ou do ser do sexo feminino, não faz diferença, né? Então, isso é autossômico. Agora, quando a gente fala de cromossomos sexuais, né? XX para as mulheres, XY para os homens, é quando responsável por uma determinação do sexo. E características ligadas a isso. Entende? Então, por exemplo, assim, desenvolvimento de testículos é uma característica que está no cromossomo Y. Entende? Não tem como estar no cromossomo X. Percebe? Sim ou não? Desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento de gônadas, de ovários, de útero, ok? Na anatomia feminina. Isso é uma característica que está no cromossomo Y, que não está no cromossomo X. Que está no cromossomo X, que não está no cromossomo Y. Então, veja assim, olha para cá. Olha todos vocês aí. Quem está no celular, me olha. Tá vendo a minha mão aqui? Essa é a minha mão esquerda. Ok? A minha mão esquerda, tu tá vendo que ela tá assim, a minha mão direita tá aqui embaixo, e elas têm uma parte que elas estão em comum, ok? Essa parte que elas estão em comum tem a ver com as características sexuais masculinas e femininas. Bom, ou seja, a parte que tá aqui para cima, daqui dos meus dedos, estão vendo aqui, minha mão direita, é como se fosse o cromossomo Y, tá? Então, existe uma parte do X aqui que o Y não tem, que é o que vai desenvolver as características femininas. Percebe? Assim como, por exemplo, aqui para baixo na minha mão, o resto da minha mão aqui para baixo, tem um pedaço do cromossomo, vamos lá, do cromossomo Y que não tem no cromossomo X, porque eles não são equivalentes. E aí que vai desenvolver as características masculinas. Agora, se eu tivesse XX, olha como é que elas estariam, as duas na mesma posição. Por isso que depois vocês vão ver agora nos genomas que vão aparecer mais adiante, nem agora. E depois lá, quando a gente for falar da síndrome de Klinefelter, agora nos genomas, não sei que imagem que eu coloquei ali para exemplificar isso. Então, no genoma vai aparecer assim, se aparecer XX, tu vai ver que eles vão estar na mesma altura. Se aparecer XY, tu vai ver que o Y é menor. Por isso que a gente chama de Y. Na verdade, ele não é um Y, tá? Não é uma letra que está ali, mas a gente exemplifica dessa forma. Tranquilo? E aí o conjunto desses autossômicos com os cromossomos sexuais, que a gente chama de genoma. Ou seja, né, o genoma é tudo aquilo que nós temos como cromossomos. Tá? Agora, né, aquelas características mais específicas, né, principalmente quando se fala dos problemas, né, ou para a gente ter um entendimento aí do DNA e da genética, tá? Então, vamos lá. O que é um gene, né? Um gene é um pedaço, olha aqui, é um pedaço. É esse pedacinho aqui vermelho. Então, esse pedacinho aqui A, esse pedacinho aqui Azinho, esse pedaço aqui, entendeu? Esse aqui embaixo, cromossomo. Aí tem uma parte azulzinha, acho que é uma rosinha, uma azulzinha, uma rosinha, uma azulzinha, uma rosinha, ok? Esses pedaços, vamos pensar ali nos pedaços rosas, tá? Como os pedaços, ali ele pegou o azul, não tem problema. Então, olha só, no pedaço azul tu tem um gene. No pedaço rosa não é nada, é só estrutural. Aí no outro pedaço azul tu tem outro gene. E no pedaço rosa tu não tem nada. E no outro pedaço azul tu tem um gene. Os genes são fragmentos, são pedaços do DNA que codificam alguma coisa. Então o gene é isso. É um código, é um segmento, que nem tá aqui, tá vendo? Gene 2. Tem um segmento, T, T, C, A, G, A, T, C, C, A, T, T, G, A, C. Isso é um segmento. Esse segmento quer te dizer assim, essa fita molde vai te gerar um RNA mensageiro que vai ter toda aquela situação para tu sintetizar uma proteína ou uma enzima, uma característica. Entende? Gene é isso. Fica claro isso ou não? Aqui, né, inclusive, essa imagem aqui traz unidade hereditária. Bem, o que é um gene alelo? Deixa eu abrir aqui. O que é um gene alelo? Um gene alelo é aquele que tem correspondente no cromossomo homólogo. Tá vendo? Se o gene, vamos lá, se o gene A está aqui, o gene A tem que estar aqui. Olha para cá, aqui é A, aqui tem que ser A. Aqui é A, aqui tem que ser A. Aqui é A, tem que ser A. Elton, mas é maiúsculo, minúsculo. A gente não está analisando isso agora. Eu só estou te dizendo que eles estão na mesma posição. E genes na mesma posição, a gente chama de gene alelo. Ou seja, é a mesma característica.
Então, vamos supor que isso aqui fosse cor dos olhos. Então, aqui nessa região, desse segmento, ó, um segmento assim, ó, de DNA, de bases nitrogenadas, está presente aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho um código, e esse código é da cor dos olhos, que eu chamei de A, para, sei lá, dar aula de genética, tá? Que é o que está aqui presente. Isso é um gene. Tá? E por que ele é alelo? Porque no cromossomo homólogo, aquele que fica do lado dele, naquele parzinho que a gente conversou, ele também vai ter, naquela mesma região, a característica da cor dos olhos. Fica claro isso para vocês? Senão não adianta eu ir adiante. Tá? Gene alelo. E se eles estão no mesmo local. E o nome desse local, olha só como é que a gente chama, ó, locus, local. Locus gênico, o local que eu encontro determinado gene. Vamos pegar o exemplo que eu estou utilizando agora, cor dos olhos. Então, aqui é o local da cor dos olhos. Ah, Elton, se tivesse um A aqui e um A aqui embaixo, a gente teria uma mutação que a gente vai conversar mais adiante. Tá? Que aí poderia ser por translocação. Tá? É um tipo de mutação, mas deixa para conversar isso aí. Ah, mas isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas aí é uma mutação, tá vendo? Aí foge do padrão normal. Então, quando eles estão fora do mesmo locus, ou seja, do mesmo local, eles continuam sendo alelos? Não, porque ele não está no mesmo local. Então, não é um alelo. Por isso que vai dar problema. Ah, então a pessoa poderia desenvolver, sei lá, uma doença, alguma coisa. Fala, Duda. Então, se não, qualquer gene que não for alelo é tipo mutação? No caso, se for para a mesma característica, sim. Se eles não tiverem na mesma posição, sim. Tá? Então, aqui, ó, como eu disse, vamos lá, pegar aqui, ó, cor dos olhos, tá? Então, tem que estar nessa posição aqui. Se um desses aqui, por exemplo, vamos lá, só pode ter isso aqui numa pessoa, né? Então, vamos lá, azão. Então, a gente vai chamar ela de homozigótica dominante, tá? Beleza. Agora, imagina que esse A aqui se deslocou para cá. Okay? Então, eu tenho uma modificação, uma mudança de local do gene A do cromossomo aqui, vamos supor, da minha direita, tá? Então, eu tenho o que aqui? Eu teria uma mutação, porque eu continuo tendo o gene da cor do olho, entendeu? Nos dois cromossomos, entende? Aí, vamos supor, isso aqui, vamos supor, Duda, assim, ó, para todo mundo, tá? Mas porque a Duda perguntou. Então, vamos supor que aqui houve uma meiose, ok? Então, esse gene A mutado, que está aqui embaixo, formou um espermatozoide. Na verdade, né? E esse outro aqui formou 2. Então, tu está vendo que eu vou ter 2 espermatozoides normais, que é onde o local correto, vou ter a metade dos espermatozoides ou dos óvulos com um gene errado. Entendeu? Então, eu vou ter essa mutação e isso vai fazer, óbvio, né? Vai fazer com que haja uma alteração naqueles números de espermatozoides ou de óvulos com genes em locais errados. E aí, dependendo se houver fecundação do gene errado, ou com aquele que tem um cromossomo com o gene errado, vai causar a mutação. Por isso que muitas vezes a gente sofre mutações diariamente, a gente sofre muitas mutações, né? Todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Só que por que a gente não desenvolve essas doenças? Ou não desenvolve problemas? Porque justamente o nosso corpo tem essa, vamos dizer assim, habilidade. E no caso, se a gente for ter filhos, se for célula gamética, que aí a gente diz que é hereditário, né? Que vai transmitir essa característica ou esse gene num local errado para os nossos descendentes, depende também de onde acontecer a mutação e que espermatozoide ou que óvulo vai fecundar ou ser fecundado. Então, por isso que a gente diz que a mutação ela é aleatória. Essa é uma palavra muito importante que a gente vai conversar lá depois também nas mutações. Elas são aleatórias, então ela não tem uma programação. Lembra? Eu não sei se foi vocês que me perguntaram isso, mas vamos lá, eu vou tocar no assunto. Tipo assim, ó, eu não sei que na minha família, se alguém teve câncer, quer dizer, câncer de mama, eu vou ter também. Eu não tenho como afirmar. Existe, olha a palavra, existe uma probabilidade de mais de 80% que isso seja verdadeiro. Mas está vendo? Existe, vamos lá, arredondar, tá? 20% que não. Que fatores são esses? Vários fatores ambientais, fatores genéticos, enzimáticos, de vivência, dia a dia. Tá vendo? Porque o ambiente influencia nas nossas características também. Então, isso vai também fazer com que a pessoa possa ou não desenvolver isso aí. Tá? E outra, tem o fator probabilístico, matemático. Então, se existem espermatozoides ou se existem óvulos que não têm essa mutação, né, esse erro, vamos dizer assim, nessa modificação do local do gene, então, tu formou gametas, né, gametas que podem, né, vamos dizer assim, serem, né, errados,
e gametas que serem certos, e o que vai fazer a fecundação é certo. Porque, de novo, às vezes a fisiologia humana ela é muito... Lembra que o óvulo ele só aceita espermatozoides que têm determinadas substâncias? Então, imagina, se um óvulo já vem com um erro, ou um espermatozoide vai com um erro e tenta fecundar, às vezes o óvulo consegue bloquear, mas não é sempre. Tá? Tranquilo aqui? Aí, ó, então, ó, de novo, gene, então, na unidade hereditária, a porçãozinha lá que tem o código para sintetizar uma determinada característica, tá? Gene alelo, aquele que tem, né, na mesma posição no cromossomo homólogo. Beleza? Locus gênico, o local onde eu encontro aquele gene, tá? E aí depois a gente vai para esses outros aqui de baixo. Então, o que eu tenho aqui, ó? A gente utiliza representações de letras, né? A, B, C, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, aquela história toda, tá? Então, o maiúsculo ele sempre representa o gene dominante, tá? Que não está aqui ainda esse conceito, mas que vai aparecer na sequência. O minúsculo, o recessivo. Então, vamos lá. Então, sempre que for igual os genes, a gente diz que é homozigoto. Olha de onde é que vem esse nome, zigoto. Ok? Ou seja, o pai e a mãe doaram o mesmo gene. Formar o zigoto, que a gente chama de homo igual zigoto. Então, ele recebeu os genes para a cor dos olhos, que eu peguei o exemplo aqui, tá? Aleatório. Poderia ser qualquer outro, tá, pessoal? Agora aqui, ó, e o azão. Então, pai e mãe doaram azão. Então, esse cara é um homozigoto. Tá? Esse aqui da ponta, olha só, tem uma característica recessiva que a gente ainda não conversou, tá? Mas ele também é um homozigoto. Então eu posso ter um homozigoto azão, posso ter um homozigoto azinho, verdadeiro. O que vai modificar é que se ele vai te dizer, é um homozigoto dominante ou é um homozigoto recessivo, ponto. E aí eu tenho aquele cara que sempre dá, não é que dá problema, mas é aquele cara que sempre confunde as pessoas, porque as pessoas não conseguem enxergar isso aqui. O heterozigoto. O heterozigoto, ele tem um gene de cada. Tá? Um gene, vamos dizer assim, dominante e um gene recessivo. Isso vai fazer com que ele tenha a probabilidade, mesmo tendo uma característica, olhos, pensa lá, ó, vamos lá que o Elton tem olhos castanhos, tá? Escuro. Aí, por exemplo, o Elton vai ter um filho lá com uma mulher que tem olhos castanhos escuros e a gente acaba tendo um filho de olho azul. O que as pessoas vão dizer, Duda? Sem rir. Ele estava lá viajando. O Elton vai ter um filho lá, ok? O que as pessoas vão dizer? Se o Elton e a esposa, né, ou namorada, sei lá, tem um filho, os dois têm olhos castanhos, e aí, por exemplo, o filho do Elton nasce com um olhão azul, assim, tipo, azul, não verde, tá? Que o verde é uma variação do castanho, mas não vamos entrar nessa problemática agora. Vamos pegar só como se fosse azul, escuro e claro, tá? O que as pessoas vão dizer? O Elton é filho do... Olha lá, viu? As pessoas sempre debocham. O Elton tem... o filho é do padeiro, sei lá, do vizinho, não sei o que mais. Quando, na verdade, o que acontece? Tanto o Elton, pessoal, tinha um gene recessivo, como lá a namorada, a guria lá, a mulher, tem um gene recessivo e eles ambos doaram aquele gene recessivo que fez com que o filho ou a filha tivesse uma característica diferente da dos pais. Isso só acontece quando a gente cruza seres heterozigóticos. Isso aqui dá um nó na cabeça depois dos problemas, mas é muito barbada depois que a gente cai a ficha. Tranquilo, então? Homozigoto, quando tem os genes iguais, ou seja, a sequência igual, e né, heterozigóticos, quando tem a sequência diferente, no mesmo local, mas diferente. E aí entra, então, né, os homozigóticos dominantes e recessivos, né? Então, o que é um gene dominante? Gene dominante é aquele que determina a característica mesmo em dose simples. Aqui em dose dupla. Homozigótico, porque é igual, dominante. Ok? Depois, heterozigótico, que continua tendo em dose simples. Então, a característica que se expressa aqui é a dominante. Então, se fosse o caso que a gente estava conversando, cor dos olhos, então esse cara teria cor dos olhos escura. Este aqui também teria cor dos olhos escura. Elton, mas ele tem um iozinho. Pois é, olha aqui o recessivo. O recessivo é o gene que se expressa quando em dose dupla, e somente em dose dupla. Entendeu?
Então, o recessivo ele só consegue se predominar, ele só consegue prevalecer, ele só consegue se expressar caso ele esteja, assim, duplicado. Do contrário, não tem como. Tranquilo? O que é dominante, o que é recessivo? Vamos lá. Ó, o que é o genótipo e o fenótipo? Outro conceito também muito importante, né? Nas questões principalmente teóricas, né? E eles misturam ainda esses conceitos aí com as leis de Mendel, tá? Então, ó, o que é o genótipo? Composição genética, tá? De um indivíduo mais frequentemente usada, né, a respeito de um gene ou um grupo de genes, tá? Agora, o que é o fenótipo? Olha aqui, ó, coloquei aqui embaixo. Ficou feio esse meu mais aqui. Então, ó, a manifestação visível detectada de um genótipo. Imagina aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho o DNA mais as questões ambientais. Então, eu costumo até fazer uma fórmula, às vezes, no quadro, né? Eu coloco, então, genótipo mais o ambiente que vai me expressar, então, a característica. Então, o fenótipo é aquilo que tu enxerga. Por exemplo, agora tu está enxergando aí o Elton, né? Cabelo lambidinho, mas com barbão branco. Tá? Então, alguns anos atrás eu não tinha barba branca. Okay? Inclusive, eu tenho fotos aí com um barbãozão pretão, assim, grandão. Né? Até umas dicas que eu dei no cursinho. Uma barba, assim, enorme eu tava. E tava todo preto. E não é porque eu pintava, entende? Não é porque eu pintava. É porque, justamente, eu tinha o quê? Eu tinha uma maior produção de quê? De melanina. E aí, com o tempo, o nosso corpo, né, questão ambiental, principalmente o estresse, olha lá, ele vai te dando, né, parece luzes, mas não é, olha aqui na lateral, ó, tá vendo? Aí a pessoa assim, pá, o Elton envelheceu em 2, 3 anos, sim, só por estresse, por trabalho, por não sei o quê, e isso acontece. Então, tá vendo, ó, fatores ambientais influenciam naquelas características que tu expressa, ou seja, fenótipo é aquilo que tu enxerga, genótipo é aquilo que tu não enxerga. Então, aquilo que tu enxerga é o resultado, né, do genótipo, que a gente não enxerga, que está no nosso DNA, mas aquilo que acontece no teu ambiente. Então, vamos lá, sei lá, a Mariazinha começou a malhar. Vamos pegar o Matheus, o exemplo do Matheus. Vocês conhecem o Matheus há mais tempo do que eu. O Matheus era meio fofinho, assim, que nem eu, né? Para não dizer outra coisa. O que ele começou a fazer? Começou a arrumar a alimentação, começou a se exercitar, começou não sei o quê. Então, o fenótipo dele modificou completamente. Por quê? Porque a questão ambiental que cerca ele, ou que cercou ele, ou que continua cercando ele hoje, fez com que ele modificasse hábitos e que ele expressasse uma característica completamente diferente de hoje. Entende isso? Bem, Lara, bem. Estava pensando nisso hoje de tarde, gente. Não sou mais o mesmo. Olha aqui, ó. Tranquilo? Então, o fenótipo é justamente isso, tá? É a expressão, então. Tranquilo esses aqui também? Olha. Aí, ó. Coloquei uma mutação, tá? Aqui a gente não vai aprofundar, só vai dar o conceito, né? Trabalhar só o conceito. Então, o que é a mutação? A mutação é qualquer alteração no material genético. Qualquer alteração. Elton, mas não deu problema nenhum. Não tem problema, mas foi uma mutação, que a gente chama de mutação silenciosa, tá? Que é o que eu comentava para vocês. Então, diariamente, a gente tem várias mutações. Por que eu não tenho problema? Por que eu não tenho câncer? Por que eu não isso? Por que eu não aquilo? Ainda bem, né? São o que a gente chama de mutações silenciosas. Então, eu tenho um código, esse aqui é característico, né? Que é a anemia falciforme. Lembra da forma de foice, na forma de lua? Ou seja, muda o formato da hemoglobina. E aí acaba mudando o formato da hemácia. Então, o que acontece, né? Olha, tinha uma trinca, CTC, esse aqui é o correto, tá? Código sem mutação, olha o que vai aparecer lá, EAG. Aí, olha o que acontece na mutação da anemia falciforme. Ao invés de ter um CTC, lá eu tenho um CAC. Com esse A, ó, tá vendo? Houve uma troca, houve uma modificação, uma timina por uma adenina, tá? No código. E, obviamente, no meu RNA mensageiro, ao invés de ter GAG, vou ter GUG, né? Ou seja, GUG. Então, ó, acaba alterando o aminoácido. Então, ao invés de ter um glutamato, né? É o que forma, é parte da hemoglobina, acaba tendo uma valina.
tá? E aí tem essa alteração na forma e, obviamente, compromete a função, né? Compromete a função dessa estrutura, né? E aí como é que é da hemácia. Tranquilo? Ó, fenocópia, tá? O que é fenocópia, né? É difícil cair, isso aí é difícil aparecer. Olha, se eu não me engano, eu vi uma vez só na PUC, tá? Aconteceu uma vez só na PUC. Então, o que acontece? É quando nós, né, principalmente está mais ligado a nós humanos, né? Nós humanos, nós utilizamos, por exemplo, uma modificação no nosso corpo, né? Por exemplo, a cirurgia plástica, a pintura de cabelo. Então, ó, trancou, né? Tinha trancado aí. Então, assim, ó, cirurgia plástica, uma tintura de cabelo. Então, tudo isso vai influenciar, né? Vai fazer com que a gente modifique aquilo que é original. Então, peguei um exemplo aqui, que é um exemplo clássico, né? Um exemplo, por exemplo, Michael Jackson, então, principalmente da pigmentação da pele, tá? Onde ele fez, né, toda uma modificação de estrutura, né, genética através da questão do vitiligo. Então, ele inibiu, na verdade, a ação das enzimas ligadas ao vitiligo, o que fez, então, aí, que ele alterasse a estrutura corporal. Mas poderia ser o Elton aqui, ó. Olha para o Elton aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, vou diminuir. Então, vou diminuir o meu nariz, né? Fazer uma cirurgia plástica. E aí vou fazer com que ele deixe de ser, assim, de tucano para que ele seja de pardalzinho, bonitinho. Então, poderia ser, por exemplo, orelhas, poderia ser sei lá, né, uma pintura de cabelo, ó, aqui a barba, vou pintar a barba para não ficar grisalha, ou o cabelo, né, usar um Grecin 2000. Então, isso a gente chama de fenocópia. A feno de fenótipo, tá? Então, a gente copia um fenótipo já existente na nossa espécie. Aqui, ó, os conceitos também importantes, né, básicos, mas também importantes, né, que é a célula haploide e célula diploide, tá? Então, são células, né, que vão ter um conjunto, a gente chama, né, de um conjunto, ó, a célula haploide possui somente um cromossomo de cada tipo, como se fosse uma de cada par, tá? Então, se fosse nossa espécie, teríamos 23, aqui é uma espécie qualquer, vamos lá, então tem 4 cromossomos, tá? Então, ó, tem um que é assim, tem um que é em forma de V, tem um que é em forma onde que o centrômero está mais posicionado por uma aqui, tem um que está bem no meio. Agora, olha aqui, ó, quando é uma célula diploide, tem 2 conjuntos, sendo que eles vão ter iguais, ó. Então, eu tenho um em forma de Vzinho, olha aqui, ó, tem o 2 e o 2 lá em cima. Um que fica bem no meio, tá? Um que fica deslocado para as extremidades, que é 3, e aí o 4 ali que fica intermediário. Tá vendo? Células haploide possuem a metade, um de cada, tem que ser um de cada, porque senão dá mutação de novo, dá problema. E outro, a célula diploide, que são também chamadas de células somáticas, né? Que são aquelas células que estão pelo nosso corpo. Onde é que a gente encontra células haploides? Células gaméticas, né? Ou células reprodutoras. E aí, seja que ser vivo for, pode ser nos vegetais, né? Não esquece disso, né? Que os vegetais também fazem meiose para formar esporos ou para formar, por exemplo, o grão de pólen ou osfera, aquelas estruturas lá. O retrocruzamento, então o retrocruzamento é também chamado de cruzamento teste, tá? Então isso aqui é uma coisa, assim, uma técnica, na verdade, como eu digo assim, é uma dica que a gente faz para saber que aquele indivíduo é. Eu quero saber se ele é, por exemplo, dominante ou recessivo, beleza? Então, ó, qual é o genótipo de um indivíduo com fenótipo dominante? Homozigoto, heterozigoto. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um indivíduo recessivo, sabidamente recessivo, ok? Por exemplo, veja bem, quero saber se ele é dominante ou ele é recessivo. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar, tá? Eu cruzei aqui esse verde com o amarelo, o verde era sabido que era recessivo, e o amarelo eu quero saber se ele é homo ou heterozigoto. Poderia ser essa a pergunta. Quero saber se ele é homo ou heterozigoto. Se desse 100% de amarelo, eu saberia, obviamente, tá? Que ele era o quê? Ele era vezão. Como ele deu 50%, né? 50% de indivíduos recessivos, 50% de indivíduos dominantes, eu sei então que ele é heterozigótico. A característica dominante é amarela. Claro? Isso aí é aqueles problemas quando aparecer os problemas, tu faz isso assim, até de cabeça tu faz, né? Para quem tem a prática, né? Aí que tá.
Para quem tem a prática ali dos exercícios, né, tu faz de cabeça isso aí, tu consegue matar essa aí. Até pela interpretação do texto, tu já consegue. Isso é o cariótipo, tá? Esse é o cariótipo, tá? E aí foi o que eu falei para vocês, ó. Percebam que nos pares, embora seja um desenho, tá? Percebam que nos pares temos os cromossomos iguais, ó, tá vendo? Foi, 6, 6, ó. Isso, 6 é igual a 6, 9 é igual a 9, o 15 é igual a 15, 19 é igual a 19. Aí, ó, chegou. Aí tem 2, 23. Aí aqui que a gente vai chegar, ó. Que é o masculino. Lembra que eu estava mostrando as minhas mãos? Ah, tinha uma parte do cromossomo X que não tinha no cromossomo Y. É isso. Por isso que a gente chama de cromossomo Y. Então, tem partes do cromossomo Y que não estão contempladas no cromossomo X. Tá? E é por isso que as características masculinas se expressam. Agora, quando for, por exemplo, 2X, ambos vai ter as características em ambos cromossomos e eu vou ter uma característica feminina. Porque a gente fala XY, XX. Viram agora por que é XY e por que é XX? Só por uma questão de posicionamento aí, principalmente do centrômero, tá? Aqui os heredogramas, okay? Que é o que mais aparece. Isso não tem para onde fugir. Seja em vestibular ou seja em Enem, tá? Então eles vão aparecer com isso aí, principalmente aquelas características ligadas ao sexo, influenciada pelo sexo, né? Tipo daltonismo, hemofilia, aquelas coisinhas ali. E aí, normalmente vem ligada aos heredogramas, tá? Então, ó, a mulher sempre representada, né, para a estrutura circular ou uma bolinha, como vocês quiserem, o homem, né, sempre representado pelo quadradinho. Okay? Sexo indefinido, né, quando a gente tem um losango. Okay? Então, sexo indefinido é que, tipo assim, ó, não é porque não tem sexo, ou não é porque é orientação sexual, não é isso. É sexo indefinido, assim, ó, tipo numa ninhada, tá? Numa ninhada teve, sei lá, 15 cachorrinhos, ou 15 tatus, e a gente não sabe. Então se coloca, ó, eu sei, a gente sabe que teve 15 filhotes, mas o sexo de 3 a gente não sabe. E aí então se utiliza essas famílias muito grandes, né, antigamente, né, os avós lá tinham 10, 15 filhos, lá aquela história toda, e aí muito não, eu não me lembro, eu sei que eu tinha um outro irmão, uma outra irmã, mas eu não sabia se era um homem ou um menino, porque foram dados, aquelas coisas todas, tá? Então, ó, toda vez que eles estiverem pintados ou achurados, é uma palavra que aparece muito nos problemas, né? Achurados, que é pintados, característica vai ser estudada. Veja bem, a característica ser estudada, ela não precisa ser uma doença, ela não precisa ser um problema, tá? Ela pode ser, por exemplo, assim, ó, se eu tenho o lóbulo da orelha solto ou não. Aqui, ó, eu consigo, ó, dobrar a língua fora da boca ou não, entende? Isso é uma característica. Então, a característica, o Elton não consegue, então o Elton não é pintado. Agora, o Elton consegue dobrar a língua fora da boca, então aí ele é pintado, entende? Então, não é uma doença, tá? É apenas, se ele é destro ou ele é canhoto. Aí eu digo, os indivíduos, né, que são canhotos. Bom, então a característica a ser estudada é se é canhoto ou não. Então, os canhotos estarão todos pintadinhos, tá? Aqui, ó, os casamentos ou cruzamentos, né? Porque pensando aqui, né? Acho que essa imagem aqui está mais, vamos dizer assim, dá mais ênfase para a questão humana, porque senão estaria cruzamento. Aqui um cruzamento consanguíneo, ou seja, entre parentes, né? Pai com filho, irmão com irmã. Então tem um cruzamento, fica essas duas faixinhas aqui no meio, tá? Aqui a questão estrutural das famílias, né? A questão dos irmãos. Então esses aqui, ó, são irmãos aqui embaixo. Aqui a mãe, aqui o pai, tá? Os gêmeos dizigóticos, ou seja, né, que eles são de placentas diferentes, né, que são fecundados de espermatozoides e óvulos diferentes, tá? E os gêmeos monozigóticos. Então, os monozigóticos, olha aqui, ó, um tracinho entre eles, tá? Toma cuidado com isso. E aqui também, olha, que eu quero te chamar a atenção, aqui pode ser de sexos diferentes, que pode ser um menino e uma menina, nos dizigóticos, não esquece também disso. Aqui nunca, tá? Que nunca. Que só pode gêmeos, né? No caso aí, se for 2 meninos ou 2 meninas, porque aí é formado do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo. Aqui um heredograma, tá? Ó, completo. Eu te perguntaria aí, o que a minha intenção com esse aqui, por isso que eu botei isso aqui, esse completo. A característica pintada aí dos afetados, ela é dominante ou ela é recessiva? Mas sem chute.
Eu quero que tu me diga por quê também. Pensa. A característica aí que está aí nesse heredograma, tá? Ele é dominante ou recessivo? Deixa eu ver. Tem um local só que tu consegue perceber isso. Dominante. Característica pintada. Vamos ver, quem dá mais? Vai. Primeiro, vocês sabem fazer isso? Sabe como achar isso? Tem menos bolinha? Não, não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. Vamos lá. Toda vez que eu quero saber num heredograma se a característica estudada, ou seja, né, os afetados, os pretos, tá? Ela for dominante ou recessiva, eu tenho que pegar casais iguais. Casais iguais, quando eu falo casais iguais, eu estou falando casais que, por exemplo, apresentam a mesma característica, sendo elas afetados ou não afetados. Onde é que eu tenho isso? Fala comigo. Aproveita para a gente interpretar aqui, para a gente matar isso, para tu nunca mais esquecer. É uma barbada. Depois que a gente pega, se a gente bate o olho no heredograma, a gente só vai. Aonde eu tenho um casal que tem a mesma característica? Pode ser normal ou afetado. Eu só tenho 3 casais aí. Hein? 3 e 4. Não, ali não é casal, ali são irmãos. Eu não tenho os pais. Viu? Não pode ratear. Tá vendo? Ó? Só faltou os pais aqui para cima. Ó. Mas não colocaram, erraram aqui, vou anular a questão. Não, não vai anular. Entendeu? Não vai anular a questão, porque aqui está mostrando, ó, são irmãos. Ó, vou dar no slide anterior, só rapidinho. Ó, lembram, ó, olha como é que são, cadê? Irmãos, olha aqui, ó. Irmãos são assim, não faz diferença se tem pai aqui ou se não tem pai aqui. É o único casal, ó, são 3 casais, o 1 e o 2, ok? O 4 e o 5, e o 7 e o 8. Quais deles? Agora sim. 7 e o 8. Concordam que é o único casal que é igual? Aqui eu tenho um normal com um afetado. Aqui eu tenho um afetado com uma normal. Aqui eu tenho um casal que os dois são normais. Beleza. A pergunta é... eles têm filhos iguais a ele? Filhos independente do sexo, tá? Eles têm filhos iguais a ele? Sim. Todo mundo enxerga? O casal 7 e 8 tem filhos com fenótipo, que a gente está olhando aqui é fenótipo, tá? Ó, esse é normal. Como é que eu sei que é normal? Estou enxergando a característica. Esse aqui é afetado. Estou enxergando a característica. Isso é fenótipo. Tá? Então, vamos lá. 7 e 8 têm filhos iguais a eles. São normais. Tem a menina 13, que é normal. O menino 14, que é normal. E tem o menino 16, que é normal. Ok? Normal. Tem a característica idêntica dos pais. Aí eu te pergunto, tem filhos, independente do sexo, diferente deles? Sim, né? Que é a menina número 15. Eu te pergunto, como pais normais... olha que até fiz a piada comigo, hein? A Duda, para variar, debochou lá. Ó, tá? Aí o que acontece? Como pais normais podem ter filhos com característica diferente da deles? Eles precisam necessariamente serem o quê? Homozigoto dominante, heterozigóticos ou homozigóticos recessivos? Os pais. Heterozigóticos? Heterozigóticos, porque aí o pai vai doar o quê? Minúsculo, lembra o minúsculo? Aqui a mãe vai doar o minúsculo. O minúsculo quer dizer o gene recessivo. Então o pai doa o gene recessivo, mãe doa o gene recessivo. Ou seja, se a gente fosse colocar aqui, sei lá,
azinho, aqui os caras, esse pai seria azão, azinho, mãe seria azão, azinho. Quem doa? A mãe doou o azinho para a menina 15 e o pai doou o azinho 15. Então, eu encontrei característica dos afetados. Então, todos os afetados são azinho, azinho. O que eu já faço de cara, Duda? Eu estou falando para a Duda porque a Duda é a única que está aparecendo aqui para mim. Então, assim, o que eu vou fazer de cara já lá na prova? O Elton me falou que se eu tenho pais iguais, filhos iguais e filhos diferentes, poderia ser o inverso. Não faz diferença, tá? Aqui o pai poderia ser pintado, que daria no mesmo. Ele tem filho igual a ele? Tem. Tem filhos diferentes? Tem. Só que aí a característica dos afetados seria dominante. Percebe? Seria o contrário. Mas tá, vamos lá. Aí aqui do azinho, o que eu vou fazer? Já de cara no meu heredograma. Azinho na 15, azinho na 2, na 6, na 4, na 3, na 10 e na 12. E aí eu consigo achar todos os genótipos desse heredograma. Percebe? Olha aqui, tu quer ver? Diz aqui, se aqui é azinho, vamos fazer só 2 ou 3, tá? Se aqui é azinho do 2, ok? 6 é azinho. E a gente sabe que todos os afetados são azinho. Porque a gente descobriu isso aqui, nesta família aqui, nesse cantinho aqui. 7, 8, 13, 14, 15, 16. Bom, se aqui é azinho, a mãe só pode doar um gene, né? O azinho. Quem é que doou o outro azinho? O pai, né? E o pai é normal, então como é que ele é? Azão, azinho. Tá vendo? Já descobriu do 1. Agora, vamos lá. A filha 5 aqui, a filha 5 doou o quê? Recebeu azão do pai. Elton, como é que tu sabe? Porque a mãe só pode doar azinho. Entendeu? O pai doou azão porque ela é igual ao pai, então é o gene dominante. A mãe só pode doar azinho, então eu sei que a 5 é azinho. 13 e o 4 eu sei. Então ela é heterozigótica. Vou fazer aqui para baixo. Olha lá, se o 5 aqui doou o azão, o 4 só pode doar azinho. Aqui a mãe doou o azinho. Aqui o pai só pode doar azinho. Aqui a mãe doou o azinho para o 11. Aqui o pai só pode doar azinho. E o último aqui, a mãe doou o azinho para o 12, né? O pai só pode doar o azinho. Tá vendo? Vacilado aqui, mais esse aqui, mais esses dois aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15 e 7 e 8 eu já descobri. Todos esses eu já descobri. Eu já sei qual é os genótipos deles. O fenótipo está me mostrando aqui quem é normal, quem é afetado. Nem sei que característica é. Deve ser canhoto, para não ser uma doença. Agora vamos tentar descobrir isso aqui. Aí tu vai ver que agora vai dar problema. Olha lá. Vamos supor, o pai doou o azão para a menina 13. Okay? Pai doou o azão para a menina 13. Eu tenho como afirmar que a mãe doou azinho ou azão? Não tenho, né? Esse é o problema. Eu sei que ela tem um azão da característica dominante. Mas eu não sei o que a mãe doou ou o pai doou. Não sei. Aqui eu sei que o 14 também tem um azão. Aqui eu sei que o 16 também tem um azão. Mas eu não tenho como afirmar se ele é azão, azinho. Tá, eu tenho aí como é que fica? Aí vai vir lá no Enem ou no teu vestibular. Os filhos 13, a filha 13, o filho 14 e o filho 16, não se consegue definir exatamente o genótipo verdadeiro. Todos os outros a gente consegue, menos esses 3 aí, 13, 14 e 16. Tá, e fica assim? Fica, meu querido, fica assim. Porque nem tudo a gente vai conseguir. Aí, como é que eu faço se eu quisesse descobrir? Aí tu vai fazer um exame de genotipagem. Aí tu vai descobrir que eles são, se eles são azão, ou são azinho, que é a única possibilidade deles serem normais, mas para saber o outro gene. A gente sabe que ele tem um azão, a gente sabe que ele está expressando a característica dominante. Vamos supor, ser destro, porque ser destro é dominante em relação de ser canhoto. Tá? Vamos supor que os pretinhos são tudo canhoto aí. Tá? Então aqui, eu sei que o cara é destro, quer dizer, a guria é destra, o cara é destro, Mas qual é o gene que ele tem? Vai depender do cruzamento dos filhos dele, etc. Ou vai ficar assim. Claro isso ou não? Alguém não entendeu? Porque isso aqui, de cara, quem quiser anotar, procuro sempre num heredograma
pais iguais, que têm filhos iguais a eles, ou seja, mesmo fenótipo, mesmo aquilo que eu enxergo, filhos diferentes. Eles são heterozigóticos. Tem. De novo, quer que eu comece por onde? Problema. Vamos lá. Não pode passar, porque isso aqui, ó, de novo, vai aparecer ou no Enem ou em vestibulares que vocês forem fazer. Então vamos de novo. Vamos lá. Quem quiser, anota aí, então. Tá? Como é que eu descubro, tá? Como é que eu descubro se a característica é dominante ou recessiva? Tá? É daí que nós vamos partir, ok? Então, assim, ó, eu te dei esse heredograma. Descubra, eu te dou assim, ó, imagina que é uma prova do colégio, tá? Embora, né, a maioria dos colégios aí é só a prova de marcar, mas vamos supor que fosse dissertativa, fosse a prova do tio El. Aí o que acontece? O tio Elton vai lá e põe assim um enunciado, tá? Descubra os genótipos de todos os indivíduos dessa família. Vou repetir, hein? Descubra os genótipos dos indivíduos dessa família. Beleza. Aí tu olha assim, tá, o Elton tá louco? Como é que eu não sei nem por onde começar? E aí é o que eu vou te dizer. Eu tô te dando a manhãzinha de tu encontrar a característica, se ela é dominante ou ela é recessiva. Ok? Então vamos por partes. O que eu procuro de cara? Eu não procuro quantos pintados tem, quantos não pintados não tem, porque não é a quantidade, tá? Não é a quantidade que vai fazer isso ser dominante ou recessivo. Porque dominante é a maioria da população. Quer ver? Eu vou te quebrar um assim de cara. Sangue tipo O. Sangue tipo O é recessivo e é o que tem maior na população. Ok? Então, nem sempre o dominante é aquele que tem maior quantidade. Tá? Isso aí. Hein? Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar, primeiro, um casal que é igual. Ou seja, olha aqui, ó. Esse casal, 7 e 8. Eu tenho 3 casais, tá? Tenho casal 1 e 2. Tenho casal 4 e 5. Tenho casal 7 e 8. Eu vou olhar para esses 3 casais e vou olhar quem é igual. Tá? Bom, o 1 é normal, o 2 é afetado. Então, eles não são iguais. O 4 é afetado, o 5 é normal. Então, eles não são iguais. Bom, cheguei no 7 e 8. 7 e o 8 têm a mesma característica. Perfeito, é esse casal que eu preciso. Esse casal vai me dizer muitas coisas. Às vezes não vai, tá? Porque aí tem tem outras manhas também, mas que a gente vai aos pouquinhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O que eu vou olhar? Bom, eles são normais, mas eles têm um filho diferente deles. Entendeu? Eles são normais, mas têm um filho que é afetado. Vamos supor. Aqui o pai e a mãe são destros. Escreve com a mão direita. Mas a filha, ó, escreve com a mão esquerda. Como isso é possível? Ser canhoto, eu estou te falando, tá? Eu estou te afirmando. Ser canhoto é recessivo. Ou seja, é azinho. Então, vamos lá. Para que essa menina seja azinho, eu preciso que o pai tenha um azinho, eu preciso que a mãe tenha um azinho. Como eles são normais, então eles precisam ser heterozigóticos. Ou seja, o pai azão é normal, azinho, que tem um gene de ser canhoto. A mulher é azão, porque ela é normal, ou seja, é destro, e tem um azinho de ser canhoto. Pegando exemplo aqui para ficar mais palpável, mais visível. Tá? Então, olha lá, Nicolás, para quem ainda não entendeu. O pai só pode doar o azão, a pessoa seria normal, o azinho, que a pessoa seria recessiva. A mãe tem o azão, para a pessoa ser normal, o azinho. Então, para essa menina ser diferente de normal, ou seja, ser afetada, nesse caso aqui que a gente utilizou ser canhoto, o pai doou o azinho, a mãe doou o azinho. E é por isso que ela expressa característica de ser canhota ou de ser afetada. Ó, viu o exemplo da Isadora? Ó. Mas aí, por exemplo, provavelmente alguns dos teus avós, Isadora, são canhotos, ou foram canhotos, né? Não sei. Provavelmente, aposto contigo. Então, ó, por quê? Ó, o exemplo dela, ó. Então aí tem problema aí. Então aí vai dar problema aí. Aí vê se a piada não é só para mim, vê se Duda. Olha aqui, ó.
Não, mas com certeza vai ter. Ou avô paterno, avó paterna, ou avó materna. Ô, Elton, Fala. meu pai e a minha mãe também são de direita e só meu tio é esquerdo na família e eu sou canhota também. Pois é, porque... Nem minha avó, nem meu avô, só meu tio. Porque aí ambos têm um gene recessivo, entendeu? Aí ele não se expressa, entendeu? Meu pai era canhoto. Né? O meu pai era canhoto. Mas vou te dizer, ele sabia escrever com as duas mãos. Ô, Elton, eu vou te fazer uma pergunta. Tu vai dar aqueles heredograma bem difícil, tipo PUC? Sim, mas tem vários. Eu quero um daqueles. Mas tu não viu na apostila? Na apostila, aquela do exercício, a impressa, aquela tem vários. Nesse exercício que eu mandei para você... Eu fiz só alguns. Tem uns ali cabeludos. Um xarope. Então, olha aqui, ó. O que acontece? Esse aqui, claro, é porque eu tô falando, a gente está começando, embora ele seja grande, poderia ter começado por um menorzinho. Mas vamos lá, ó. Então, ó, Nicolas, ele doou o azinho. Por isso que essa pessoa aqui é canhota. Consegue entender isso? Bom, se eu sei que os pretinhos são canhotos, olha aqui, ó. Então, o que eu Elton, faria, né? Eu pego 15, ponho um azinho. Eu pego 12, ponho um azinho, porque igual não me interessa, porque aqui o 10 é azinho, o 13 é azinho, 4 azinho, 6 azinho, 2 azinho. Entendeu? Eu já descobri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas nesse heredograma eu já matei. Ou seja, matei, no caso, no sentido, né, de descobrir o que eles são. São canhotos ou são, né, ou são destros, entendeu? Então, aí eu já consegui descobrir quase a metade do heredograma. Bom, esses dois aqui eu também já descobri, porque eles só podem ter um filho diferente deles se eles tiverem um gene para ser diferente. Isso que vocês têm que ficar na cabeça. Então, ó, o 7 e o 8, eles só podem ter filhos diferentes se eles tiverem esse gene. Senão eles nunca teriam. Olha o exemplo da Isadora. O que a Isadora falou? Ó, meu pai e a minha mãe são destros, mas eu e a minha irmã somos canhotos. O que acontece? O pai e a mãe têm um gene de ser canhoto. Com absoluta certeza. Ok? Mas, Elton, de quem veio, então? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vamos supor que aqui é o pai... Vamos pegar aqui, ó. Família da Isadora. O pai e a mãe da Isadora. Aí é o 7, o 8, é a mãe. A Isadora é a 15. Vendo? Ó, o pai dela e a mãe dela não são canhotos. São destros. Mas olha lá em cima, ó. Uma avó, né, nesse caso, que poderia ser o avô, tanto faz. E como 15 ser normal, teria, mas aí para isso o pai ou a mãe teria que ter enviado o quê? O gene maiúsculo. Razão? Não foi o caso. Entendeu? Não foi o caso. Então, isso leva a crer o quê? Leva a crer, não. A gente entende que eles doaram um gene que não se expressa nessa geração aqui, ó. Geração aqui do 7 e o 8. Que ele fica, vamos dizer assim, a gente não chama de escondido, mas ele existe, só que ele não se expressa. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. O gene recessivo. O gene que só se expressa quando em dose dupla. Então, tá vendo? Ó? Aqui seria uma pessoa destra. Esse cara aqui, ó, azinho, seria uma pessoa destra. Esse aqui também seria uma pessoa destra. Uma pessoa canhota só seria aqui, ó. Azinho. Fica claro isso agora ou não? Mais claro? Sim ou não? Aí o resto, o que eu vou fazendo? Vou fazendo por tentativa e erro. Olha lá, vamos lá. Como é que isso aqui pode ser assim? O pai, tu tem que lembrar que sempre o pai doa metade da carga genética, a mãe é metade da carga genética. Só podem doar uma letrinha. Então, uma sempre vem do pai, outra vem da mãe. Tá? Olha aqui, ó. Epigenética é um conceito que vem aparecendo seguido nos vestibulares. Tá? Um conceito, né, que não é novo, ok? Não é novo. Mas é um conceito que vem aparecendo. Então, assim, ó, só dá uma acompanhada aqui comigo, ó. Definida como modificações do genoma. Então, olha só. Mas calma, é uma mutação. Então, vamos com calma. Então, o que é EP, né? EP quer dizer superior. Então, ó,
definida como modificações do genoma que são herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência de DNA. Então, tá vendo por que a gente não pode considerar uma mutação? Como eu te falei, toda e qualquer alteração no DNA a gente chama de quê? Mutação. Mas aqui tem uma modificação, mas não alteram a sequência. Eles continuam na mesma sequência. Tá? Só que aí, olha só, por muitos anos considerou-se que os genes eram únicos responsáveis por passar as características biológicas a uma geração à outra. Olha aí. Agora, entendeu? Então, ó, o que ele está te dizendo? Que existem outros fatores, outras situações que também vão passar características genéticas. Olha lá, ó. Entretanto, esse conceito tem mudado e hoje os cientistas sabem que variações não genéticas, ou seja, epigenéticas, adquiridas durante a vida de um organismo podem frequentemente serem passadas aos seus descendentes. E buga total. Por que buga total? Porque aí o que acontece? Vai ter um problema lá na evolução. O Lamarck, olha, vai ficar me babar. Pode falar dessas coisas. Vai ter um problema com o Lamarck. Quer dizer, problema não, uma solução, né? O que Lamarck dizia? Darwin dizia, né? A seleção natural, legal, muito bonito, tá? Aí o que Lamarck dizia, né? Lamarck dizia assim, ó, lei do uso e desuso. Tudo que eu uso, hipertrofia. Tudo que eu não uso, atrofia. E ele dizia que, inclusive, né, aquilo era passado, as características que eu adquiria na minha vida eram passadas para gerações seguintes. E a gente sabia que não. Aí chega a epigenética e nos esfrega na cara que, sim, hoje se sabe que hoje fatores não genéticos podem, e olha a palavra, tá? Isso aqui é um conceito que eu tirei de um livro, tá? Frequentemente, então não é algo tão anormal assim, podem ser passados aos seus descendentes. Então, ó, a herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA, aquelas histonas, aquelas redondinhas que a gente viu lá nos primeiros slides, tá? Existem, então, evidências científicas, então não é achismo, tá? Não é fake news, não é WhatsApp, ok? Então, ó, mostrando que hábitos da vida e do ambiente que a pessoa vive, em que uma pessoa está inserida, pode modificar o funcionamento dos seus genes. Olha que loucura isso. O que vocês acham disso? Fala, sério mesmo. Deixa eu ver o que vem depois, tá? Um quadro de planeta. Olha só a continha. O que vocês acham disso? Olha a discussão que isso vai gerar quando isso for assim, ó, largamente estudado. Porque, por exemplo, está dizendo que o ambiente social influencia nas tuas características genéticas, tá? E que isso pode ser passado para filhos. Então, assim, pessoas que foram criadas em ambientes altamente, vamos dizer assim, agressivos, com violência doméstica, com violência infantil, com não sei o quê, entende? Isso explica várias coisas. Olha, chegamos a babar, cara. Deixa eu falar sobre isso. Porque, tipo, isso sim explica várias coisas. Então, um ambiente, vamos dizer assim, hostil que tu conviveu a tua vida toda, tu pode passar para as gerações seguintes. E se tu mora num bairro, numa rua, entendeu? Numa cidade que isso é assim, isso pode ser passado devido a essas alterações químicas no material genético. Cara, isso é muito louco. Muito louco no sentido de ser muito legal, entende? Porque isso vai explicar muitas coisas que a gente tem hoje, que a gente pré-julga, inclusive, né? É marginal e não sei o quê. Tipo, vamos pegar até a questão da orientação sexual. Tu entende? Então, essas alterações químicas, elas acontecem. Isso está mostrando que acontece. Então, o bagulho é muito louco, cara. É muito legal. Fala, Lara. Mas a epigenética, tipo... Eu não posso dizer que ela é uma mutação, né? Não é. Porque, assim, ó, não tem alteração no DNA. Por exemplo, assim, ó, vou te dar uma sequência bem simples, tá? ATA, ok? ATAC. Vamos supor que a sequência era essa. A sequência continua sendo ATAC. Só que o que mudou? Mudou as enzimas que estão aqui à volta dela. Mudou uma proteína aqui estrutural que estava aqui do lado. Tu entende? Então, essa alteração química, tá? Essa alteração química, ela fez com que o DNA se comportasse de uma maneira diferente e tu passasse a expressar uma característica diferente, mesmo tendo aquela sequência ATAC. Entendeu? Se tu modificasse o C pelo G,
Aí seria uma mutação. Então, a estrutura do DNA, ela não está modificando. Olha que loucura. Isso é a cara do Enem. Não sei porquê, mas isso é a cara do Enem. Tá? Porque é algo, vamos dizer assim, relativamente novo, tá? Relativamente ligado, né, a características, que eles adoram falar de características, o que expressa, o que não expressa, se é evolutivo, se não é evolutivo, né? Então, eles adoram. Então, guarda isso aí com muito carinho, entendeu? O que é epigenética? É uma alteração química ao redor, nas proteínas, de tudo aquilo que envolve os genes, o DNA, mas não no DNA, não na sequência do DNA. Tranquilo? Aqui, né, quadro de P, ou PNE, né, que é utilizado para realizar os cruzamentos, né, entre dois indivíduos, aqui nesse caso, né, heterozigóticos, tá? Olha lá, ó, peguei, ó, um azinho, olha aí, Nicolas, olha aí, ó, a gente estava fazendo lá, só que a gente estava fazendo de cabeça, tá? Com aquele pai, ó, aquele, né, era azinho, porque expressava a característica dominante, tá? E aqui eu tenho a outra, vamos dizer assim, a fêmea, que era azinho, também expressava a característica dominante, que eles não estavam pintados. E aí o que acontece? O pai poderia ter doado, que ele falou, eles poderiam ser normais. Olha para esse quadro aqui agora, tá? Já que o Nicolas tinha perguntado lá. Então, olha só, aqui, ó, poderia ser normal azão, ele poderia ser normal azinho, aquela menina poderia ser normal azinho. Então, ela teria 75% de possibilidade, porque cada quadradinho aqui vale 25. 5, 5, 5, 5. 100%. Ou como quiserem, um quarto. Nos dá 1. Então, ó, ele teria, aquela menina teve a chance de ser normal, 75%, mas ela não foi, ela foi afetada, ou seja, porque a mãe doou azinho e o pai doou azinho. Olha lá, ó, essa menina aqui, ela recebeu dos pais ali normais o gene afetado, ou seja, 25%. Inclusive, ele poderia te perguntar qual foi a chance ou qual a probabilidade dessa menina aqui ter sido afetada. Tu faria o cruzamento, porque aí tu vai lembrar que eles são heterozigóticos, eles tiveram filhos normais iguais a eles e filhos diferentes. Aí tu tem essa porcentagem. Ele poderia, né, a pessoa poderia perguntar qual a porcentagem daquela menina ou qual foi a porcentagem que fez com que ela fosse diferente dos pais. Tu ia colocar 1/4 ou 25%, que é a mãe aqui doou azinho, o pai doou azinho. Claro isso? Sim? Ô, Elton, Manda. mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, agora eu tô em dúvida. No meu caso, por exemplo, tá? Eu, olho azul. Minha mãe, ela tem um olho castanho escuro. E o meu pai também. Então, tipo, vamos pensar assim, pô, é mais fácil dizer que eu tenho um olho azul porque o meu avô, por parte de pai, tem um olho azul também. Mas a minha mãe, ela seria azão. E o meu pai é azinho. Por quê? Porque a minha mãe... Porque minha mãe não pegou nenhum gene da família dela. Porque, tipo, ninguém tem olho azul da família dela. Como é que tu sabe? Porque eu já perguntei, ninguém tem olho azul da família dela, entendeu? Mas agora eu tô confusa. Mas aí entra um outro detalhe. Então, o olho é azul ou é verde? Azul. Azul! É azul mesmo, não é verde. Ah, tu acha que eu sou o quê? Acho que eu sou mistura de tudo? Não, então assim, aí tem que ver, tem que ter alguém na família, obviamente, assim, senão o teu olho não é azul. Aí já pode te adiantar, eu vou te dar uma notícia muito triste, tá? Aí, porque, na minha certidão de nascimento tá azul, hein? E quando eu olho nas minhas fotos é azul. Porque assim, a criança, às vezes, quando nasce, inclusive com olhos castanhos, entendeu? Tem crianças que depois desenvolvem o olho castanho que nasce com olhos azuis, é normal, tá? Agora, assim, ó, o que acontece? O que a gente não pode compreender é que o verde é uma variação do castanho, tá? Ou seja, é uma baixa produção, na verdade tem outros fatores, mas vamos assim, para simplificar, tá? É uma baixa produção de melanina, tá? Na questão dos olhos, e aí a pessoa acaba tendo esse olho esverdeado, azulado, que as pessoas às vezes confundem com azul, ok? Porque o olho azul, ele é muito característico de ser o olho azul. Não existe um olho azul assim, vamos dizer assim, que nem a minha camiseta, assim, sabe? Ó, olha,
um olho azul que é um azulzinho, ok? Não, quando o olho é azul, é olho azul. Aí o que acontece? Tem um olho que às vezes assim parece azul, que é um olho acinzentado, que a gente chama, que é uma das variações, tá? Então, que parece o azul, tá? Que é uma variação também do castanho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ou muita calma nessa hora, tá? Tu quer, por exemplo, tirar tuas dúvidas e tal, né, de algum problema aí que porventura possa ter acontecido, né, ter te achado na valeta, já que tu gosta de valeta, de repente te acharam na valeta, aquela história quando tu era pequena, né? É só pegar o sangue, grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, fator RH, esse sim te dá quase, não 100%, mas te dá uma grande certeza. Pega o fator RH, sanguíneo, tem um outro sistema chamado de MN, até coloquei na genética 2 aí na apresentação de vocês, né? Que também vai resolver, que a gente tira essa dúvida. Agora, assim, por características, assim, mas ninguém tem nariz grande na minha família. Mas aí, de repente, tu desenvolveu, entendeu? Ninguém é alto na minha família, mas aí, de repente, tu desenvolveu, faz parte. Né? São genes que podem ser expressados, que podem ser modificados ao longo do tempo, como a gente está vendo, tanto na epigenética como, né, através da própria genética, que fica nos genes recessivos. Agora, né, aí para fazer isso mesmo, assim, se tem alguma dúvida e tal, tem que fazer um teste de genotipagem, mas é tranquilo. Não fica sem dormir, tá? Deixa de dormir por outros motivos, não por esse aí. Não te encabreira. Ok? Bora, depois quando chegar na parte de sanguíneo, eu conto uma história para vocês. Eu vou te dizer. A coisa só acontece comigo, quando eu falo que isso acontece comigo. As pessoas acham que é sacanagem. Teria como 15... tá, isso aqui já foi essa pergunta. Tá, então, bonitos e bonitas.